Bom dia a todos que nos assistem ao vivo e vocês que vão nos assistir daqui uns dias, quem sabe, numa esteira, fazendo aí um cardiozinho vascular que a gente fala, né? Espero que aproveitem esse podcast que a gente vai fazer. Hoje nós vamos estar com a professora Mariana Maduro, nós estamos aqui com o nosso co-host, Dr. Luiz, o homem é brabo também, entendeu? Então hoje a gente está até emocionado porque temos uma celebridade no direito societário no Brasil, uma pessoa muito considerável, entendeu? Mas antes de tudo, você que ainda não nos assiste, que você não nos acompanhe, clique no sininho aí, quando a gente entrar ao vivo no YouTube, vai ser acionado, aí você vai poder assistir a gente ao vivo. Quiser mandar uma pergunta, também pode mandar no direct aí, a gente está respondendo. E lá nas redes sociais também, nós temos os cortes feitos pelo Arthurito, lá no Cavenagh Cash, lá os cortes são muito bem feitos, muito bem conversados, muito bem dialogados. Tem os caras escrotos lá também que aparecem de vez em quando, mas é normal. No Brasil é assim, né? É liberdade de expressão. Lá no STF, mas a gente não corta ninguém, pelo menos por enquanto, né? Queria deixar um pouquinho a palavra com o Luiz Augusto também, para ele poder falar algumas considerações iniciais, para depois a gente passar a palavra para a professora Mariana. Bom dia a todos, pessoal. Só vou fazer uma correção ao Cavenagh, doutor não, porque eu não tenho doutorado. Sou só advogado, mas fala baixinho, não espalha por aí não. E hoje o Cavenagh me trouxe para essa missão, que é uma missão possível, porém gigantesca, de ser co-host com ele aqui no podcast, estando junto com a professora Mariana Maduro, minha professora do Cavenagh e um dos grandes nomes aí do cenário do direito societário no Brasil. E é uma alegria e uma honra imensa estar com vocês. É um prazer, literalmente, né? Inenarrável. Começar com... Em saber que o cabeleireiro seu é o mesmo que o meu. Hã? Em pensar que o cabeleireiro seu é o mesmo que o meu. Usamos o mesmo cabeleireiro para circunstâncias distintas, né? Eu faço sua barba. Bom dia, professora, tudo bem? Prazer em tê-la você aqui. Ficamos sabendo que você estava na região, aproveitando Mato Grosso, Chapada. Conta para nós. Bom dia, bom, primeiro agradecer aqui essa recepção maravilhosa, né? Os dois aqui são duas feras, então acho que eu que vou hoje aproveitar para aprender um pouco aqui. Mas vim para Chapada passar um final de semana aí, que eu amo, isso aqui é lindo demais. E aí, ao invés de voltar por Cuiabá, vamos voltar por Sinop e aproveitar e passar aqui, conhecer essas duas figuraças aí, que o Luiz a gente troca bastante ideia, a gente se diverte bastante, que é uma figura, e Thiago também, que está na nossa turma aí, então, muito prazer de estar aqui, e tô até com medo, né? Será que eu consigo responder à altura aqui? Você tá... consegue, professora. Inclusive, o Cavenagh, a professora tem que contar, porque não é a primeira vez que ela está em Sinop. Ela já veio a Sinop antes, e por uma razão bastante inusitada. Conte para nós qual foi o outro propósito que você veio para Sinop. Pois é, gente, durante a minha juventude, eu jogava futebol americano, né? Sou tricampeã brasileira de futebol americano, aquele com equipamento que a gente chama de full pad. Já estive em Sinop jogando full pad. Então, vocês imaginam lá toda aquela armadura do futebol americano jogando aqui. Eu acho que foi meados de fevereiro, abril. É desafiador. Mas aqui tem um time que, na época, mesmo feminino, era um bom time. E até hoje, acho que as meninas estão jogando a modalidade de flag football, que é uma modalidade de futebol americano num campo reduzido, menos pessoas, sem o contato. Você tem ali umas bandeirinhas amarradas na cintura, puxa e é como se fosse o tackle. Mas eu já fiz... Aliás, assim que eu consegui... Fui jogar flag, a bola bateu e eu rompi os ligamentos, rompi um negócio chamado placa volar aqui. Aí tem que operar, enquanto não opera, tem que ficar imobilizado. Então, mesmo agora, né, já não tão jovem, ainda sigo fazendo estripulia e machucando. Mas a mulher é braba não só no societário, né? Futebol americano não é para qualquer um, só para os fortes. Você é natural de onde? Eu sou carioquíssima, da Zona Norte da Tijuca. Entendi. Tijucana. Mas hoje você mora em São Paulo? Eu hoje moro em São Paulo. Tem mais de 3 anos, estou em São Paulo. Não tem muito jeito, né? Nessa área que eu atuo,
O problema tá lá, né? O problema tá lá, o crescimento tá lá, as empresas a gente vê essa migração, né? Então eu tive muitos clientes que migraram para lá, pelo menos essa parte core, né? Então, assim, você pega grandes empresas, TIM, claro, Vivo, claro, elas têm em vários lugares, né? Mas você pega lá a equipe do societário, do direito societário, M&A, que é o meu core, né? Mercado de capitais, M&A, tá em São Paulo. Aí a gente começou dentro do próprio escritório perder, foi um fenômeno interessante há uns anos atrás, que a gente começou a perder cliente para o nosso próprio escritório de São Paulo, porque o cliente já não queria mais pagar a nossa viagem, né? Então, você está no Rio, aí o cliente migrou esse centro, né, para São Paulo, e quando queria fazer alguma reunião presencial, tinha que pagar a nossa passagem para a gente se deslocar. E aí o cliente começou a questionar, olha, vocês têm uma filial aqui em São Paulo, eu quero ser atendido pelas pessoas de São Paulo, porque eu não quero ter esse custo de pagar. Então aí o escritório começou para não perder, né, porque são sócios diferentes, para não perder, botar isso no custo. Até que ficou insustentável, né? Então a gente começou a ter essa migração no eixo Rio-São Paulo muito forte. E hoje, morando em São Paulo, eu vejo que gente do Brasil todo. O mundo acontece lá, né? O mundo acontece lá. E a gente brinca que às vezes a gente senta assim, né, de noite para tomar uma cerveja e tal. A gente fala que tem cota pro paulistano, né? Assim, o paulistano que nasceu na São Paulo capital. Porque aí tem muita gente. São Paulo é gigante, né? Então tem muita gente. Para um carioca tudo é gigante, né? Então tem gente do interior de São Paulo, tem gente, né, da praia. E tem gente de todos os estados e cidades que você nunca ouviu falar na vida, e as pessoas vão se encontrando ali, né? Então, hoje, acho que São Paulo está um reduto ali de receber o Brasil todo, e por isso também, né, as construções, assim, a cidade não para, a atividade imobiliária é impressionante. Eu falo, gente, o Rio não tem nem onde construir, né? Sim. Uma faixinha de terra, tem mar e lagoa e não tem. E montanha. São Paulo e montanha, e favela. É. Mas São Paulo, assim, é prédio subindo, prédio subindo, prédio subindo, e você fica assim, cara, como é que Tá lá na Faria Lime. Faria Live? Faria Lime. Eu sou Faria Live. E um dado engraçado, se eu não me engano, pelo menos isso era até uns 3 anos atrás. O Mato Grosso inteiro tinha a população só de Campinas. Caramba. Então, sem dúvida ali, a São Paulo capital é onde tudo se concentra no Brasil, né? Sim. É o estado que... Né, o Acontece. Mato Grosso é o maior produtor de soja e milho hoje do Brasil, e volumes absurdos, assim, financeiros movimentados e tudo mais, e quando a gente vai comparar o PIB do Mato Grosso com o PIB de São Paulo, não dá nem pra largada, né? Capaz da necessidade, né? Região ali metropolitana. Exato. Né? São Paulo concentrou nela o Brasil todo mesmo, e é uma cidade incrível, né? Ô, prof, explica pra gente, eu gosto sempre dessa visão e abordagem, né? O que é o direito societário e a parte do M&A propriamente dito. Pois quando a gente vai falar de M&A, né, assim, olha, quando as pessoas são leigas, perguntam, né, minha mãe é médica, né, e ela não entende nada do que eu faço. Assim, primeiro, o meu pai, ele já é mais direto, minha mãe é mais delicada. Meu pai fala que eu não sou advogada. Porque tudo que ele me pergunta, eu não sei responder. Não sei. Ele pergunta, porque eu não sei o que é aposentadoria, sei lá, pai, isso, eu não sei nem qual a lei que tem isso. Mas eu comprei um negócio, veio errado, não Direito consumidor. Consumidor, não entendo nada disso. Ele, mas você não entende nada do que eu te pergunto, sabe? Não, eu não sei, porque as pessoas perguntam trabalhista, previdenciário, consumidor, é criminal, eu não sei, gente, vocês me desculpem, eu sou um inútil para a sociedade. Não sei. Então, eu falo assim, olha, existe um grande direito empresarial, né? Então, antes de ir para o M&A em si, a gente passa pelo direito empresarial, que é o direito de empresa, né? E dentro do direito empresarial, daí eu tenho o societário, aí eu tenho recuperação judicial e falência, que é outro mundo, e a gente tem ali o direito marcário, né? Patente, PI, né? Então você tem um direito de empresa enorme, né? E aí você vem para o direito societário. Dentro do direito societário, né, que trata das sociedades, aí sim a gente vai encontrar as subdivisões. Então, a gente tem a parte de mercado de capitais, que é um regulatório ali da CVM, Banco Central,
né? E aí você tem que dizer mercado de capitais e depois tem o direito financeiro que vai Bacen, né? Então hoje em dia tem um crescimento muito grande de fintechs, né? E isso é um direito bancário ali que está dentro do que é também o grande direito empresarial. A gente vai ter o societário que a gente chama dia a dia, que são empresas que precisam, né, de atas, fazer pequenas operações societárias, intragrupo e tal. E essa parte de M&A, né, que aí já fala assim, gente, a culpa não é minha, né? O mundo deu esse nome, é Mergers and Acquisitions, a gente usa a expressão em inglês, eu como uma boa carioca, a gente já né, dá uma esculhambada no inglês, já vira M&A, né? Mas é fusões e aquisições, e dentro de fusões e aquisições, a gente tem ainda as subdivisões, porque a gente tem o Venture Capital, né, que é quando a gente está falando ali muito de investimento em startups, né? Então a gente está falando do capital de risco, que é a tradução, né? Que é esse investimento no momento mais embrionário. Você não sabe se aquilo vai dar certo ou não. E isso é uma operação societária que exige muito conhecimento de quem está fazendo os documentos. A gente, às vezes, pega empresa que dá pena, porque usou uma pessoa que... e aí o contrário também existe, né? Eu não tenho nada de trabalhista, o trabalhista também não entende nada da minha área. E aí ele vai lá e faz um contrato de investimento numa startup. Quantas vezes eu peguei, assim, o investimento numa startup que está começando, a garantia é o software, que é o que eles estão fazendo. Então, imagina, o Uber lá começou um dia num PowerPoint. E aí deu para um investidor como garantir o software, que é justamente o business inteiro. Né? E aí dá uma pena, porque assim, você assinou, você não tem que fazer aqui. Você não tinha uma arma na sua cabeça, você não é incapaz, você não tem uma doença incapacitante, você assinou isso aqui. É a Coca-Cola colocar a fórmula dela como garantidora de uma operação, né? Quando ela está começando. Quando ela está começando. É isso, que aí, assim, qualquer atraso no pagamento deflagra, porque ainda tem isso, os contratos são muito pesados. Eu costumo brincar que no Venture Capital você tem um investidor anjo e tem um investidor demônio. Esse aí é o investidor demônio, e tem muito, eu fico apavorada. Tem contrato que a gente pega, assim, e tá lá que a pessoa que é o fundador não pode receber mais de tanto por mês, assim, bota um X ali. Aí, assim, é um valor que para você se sustentar, se tá falando em Rio e São Paulo, você não se sustenta, assim, é uma pessoa que vai te sustentar com 4 mil reais ali, assim. Se a empresa realmente não tá dando dinheiro, sei que é ok, mas você limitar e eu falei, aí eu falo pro investidor, eu falo, vem cá, você acha que você tá incentivando esse cara a trabalhar? Não, porque ele vai precisar ter uma atividade paralela. Ele não consegue se sustentar aqui. Ele vai precisar ter uma atividade paralela, o que significa dizer que ele não vai focar nesse business, né? Então, assim, a gente pega isso. Então, o mundo ideal, startups e investidores que estão investindo em startup, contratem quem entende para fazer um negócio que não vai trazer um malefício lá na frente. Mesma coisa para o investidor. O investidor pega, coloca o dinheiro dele aqui, né, investe numa empresa, a empresa começa a dar super certo, o contrato está super mal feito, simplesmente viram para ele e falam, pô, valeu, tá aqui, ó, paga com juros e correção, brigadão, entrou um fundo de investimento gigante e o cara, ao invés de botar um bom dinheiro no bolso, que é o que se espera quando você faz investimento em venture, ele simplesmente foi embora. Assim, a gente às vezes tem a mania, né, de acreditar no fio do bigode, né? Não, mas fulano, meu parceiro, meu irmão, e a gente tem que ser o portador da má notícia, né? Assim, olha, pode ser seu irmão, mas assim, acredite, né? Os maiores bandidos do mundo também têm família, né? E isso acontece. Então aí a gente tem esse setor do Venture Capital e depois a gente tem, dentro do que é o M&A, né? Tem o Private Equity, que já são as empresas que já estão mais fortes, e o que você vai fazer um investimento em equity, né, que a gente fala investimento em equity no capital social direto, a pessoa entra de sócia mesmo naquela empresa, né, já esperando chegar o momento que a gente chama que é a zona de M&A, e a zona de M&A, quando a gente vai falando, né, numa linha crescente aqui da vida de uma empresa, ela começa uma startup com investimento seed, com investimento mais baixo, e ela vai crescendo na expectativa que a gente tem. Então, depois ela entra no private equity para já entrar na zona de M&A, que é uma zona em que a empresa ela vai ser assim, o punch final. Ou ela vai se juntar com uma grande empresa, ela vai ser comprada por uma grande empresa, uma grande multinacional, ou a maior concorrente dela, ou vai vir um baita fundo de investimento, botar dinheiro ali para fazer um IPO, uma abertura de capital.
né? Então, o M&A em si também é gigantesco, né? E a forma que você vai trabalhar ali um investimento numa startup, num venture capital, é diferente do que você vai fazer num private equity, que é diferente do que você vai fazer quando está na zona de M&A, que você está partindo para um M&A gigante, você está partindo para um IPO, é um pré-IPO, então você tem toda uma preparação, uma governança diferente, né? E o trabalho que a gente faz também com o empresário, que às vezes o advogado esquece que, assim, tem um ser humano ali, e mais do que isso, né? O empresário, muitas vezes, ele está falando ali são famílias, né? Então, não é incomum a gente ter uma configuração familiar em que você tem uma pessoa, que é a pessoa que é a dona do negócio, e aquele negócio sendo trabalhado e sustenta a família dele inteira. E ali, além da família dele, o irmão também trabalha, não sei o quê. E as outras famílias que ele foi contratando, que muitas vezes ele também tem uma relação pessoal. Então, quando a gente está falando de um momento de venda de empresa, muitas vezes falta para o advogado entender o seguinte: olha, eu estou te vendendo o meu filho. Né? Eu fiquei como diretora jurídica de uma companhia de capital aberto que ela era consolidadora de mercado. O que é uma consolidadora de mercado? Né? Uma empresa maior que compra empresas menores do mesmo setor para ir crescendo também de maneira inorgânica. E no Brasil, a configuração de empresas menores é 99% familiar. E toda vez que a gente ia passar por um processo de M&A interno e a empresa fazia muita compra, né? Eu tinha que falar isso internamente pro meu CEO e pro meu CFO, assim, cara, é um pouco mais de carinho com o outro lado, porque o cara tá vendendo o esforço da vida inteira dele. Tudo bem, ele vai botar dinheiro no bolso, não sei o que, mas ele vai se desprender de um negócio que ele tá acostumado a ele tocar sozinho, ele que manda, entrar dentro de uma estrutura que tem um compliance completamente diferente, um capital aberto, né, investida por fundo de investimento. Então, assim, não dá para o cara chegar no dia seguinte, eu vou comprar essa água aqui porque é a que eu mais gosto. Não, irmão, tem um processo, não é que você mais gosta. Tem que custo, benefício, logística, a gente já tem um fornecedor que fornece para todo mundo, funciona desse jeito mais. Fulaninho aqui, eu vou dar férias de 50 dias para ele, eu não vou dar férias nenhuma. Não, fulano precisa de férias, isso a gente ouve direto. Não, fulano, a máquina de trabalhar não precisa de férias, não. Agora, você está dentro de uma empresa gigante, não tem como fulano não tirar férias. Né? Então, assim, a gente trabalhar também entendendo o lado humano da coisa, né? O que muitas vezes a gente esquece porque a gente trabalha no societário, então eu trabalho para empresas, e eu esqueço que tem seres humanos ali e que, além do humano, existem as famílias. Então, é um pouco esse cenário. Aqui a gente trabalha bastante, nós estamos numa configuração interessante, porque se pegarmos Sinop tem 40 anos, né? Então nós estamos numa fase onde poucas empresas estão chegando na terceira geração e grande parte das empresas, negócios como um todo, principalmente na área da agricultura, aonde a segunda geração está começando a assumir os negócios, né? Já vinha tocando junto com os pais e tudo mais. Aquela configuração clássica de família de interior, onde os filhos ajudam os pais na atividade. E com essa mudança de geração a gente percebe, porque muitas vezes o negócio da família é o filho mais velho do casal. Porque o cara chegou no Mato Grosso lá, início da década de 80, antes de nascer o primeiro filho, ele já estava com uma terrinha, já estava plantando, já estava abrindo uma lojinha. Sim. Então muitas vezes o negócio da família é o filho mais velho. Depois vieram os filhos a partir disso, e aí entra esse sustento todo da família, da família expandida, agregada, e aí entra todo mundo, e não é raro a gente ver aqui empresas com funcionários de 20, 25, 30 anos, né, junta realmente isso, e essa parte da compreensão sentimental do outro lado, às vezes falta muito realmente, né? Fica só o racional. Não, ele está recebendo dinheiro, então é justo então que ele saia e não questione. Então, essa parte eu acho bastante complicada. É o que eu vejo a questão da nossa região aqui, uma questão cultural muito forte ainda, que o Luiz Augusto falou, que a gente não tem o passador de bastão, né? O cara ainda fica com o bastão na mão ali, ele fica segurando. Ele quer confiar para delegar, ele não delega para confiar, né? Ele inverte porque ele não tem processo, porque ele não tem gestão, ele não tem governança, sempre foi centralizador, entendeu? Então tirar isso dele também, não consegue tirar da noite pro dia, isso eu já por mim mesmo já
comprovei várias vezes. Então, assim, é um processo construtivo que tem que fazer dentro das empresas, que com o tempo você vai conseguir fazer a sucessão de uma forma que a ideia do patriarca consiga ser permanente para as demandas futuras, entendeu? Então a gente tá, igual os caras, geralmente vem muito advogado picareta, picareta, não pode falar? Não? Pode, picareta, pode. Pode. Picareta, pode. Porque assim, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou advogado, mas ô racinho. Porque assim, os caras falam assim, nós temos uma tese de 2006 que foi aprovada lá e tal. Eu falei, cara, mas eu não tenho cliente, porque assim, Sinop não existe empresa, Mato Grosso não existe empresas velhas. Você vai pegar a empresa média aí de 8 anos. Você não pega uma média, talvez, em São Paulo de 25 anos, né? Sim. Então, aqui as empresas são todas novas, não tem empresas velhas, assim. Empresa de 50 anos, você não acha, é raro você achar. De 30 anos, você acha empresa de 5 anos, 6 anos. Isso aí é comum, entendeu? Então, e aí, toda essa questão que o cara a gente já conversou outras vezes aqui, o cara ele era funcionário, montou uma empresa, não tem visão de gestão, e aí cresceu, e aí tá naquele enredo todo ali, entendeu? Não sabe para onde vai, um que eu vou, tanto faz, entendeu? Então, assim, é complexo isso, é complicado, porque eu vejo assim, que o básico, assim, de governança e de gestão, ele vai direcionar o cara e vai fazer com que ele cresça, vai abrir horizonte, vai fazer mais negócios melhores, entendeu? Vai contratar profissionais para fazer a parte societária, que hoje, assim, é uma vergonha no Brasil, o cara achar que isso é um custo, que isso não faz sentido. O Dr. Luiz, acho que ele já havia comentado com você uma vez, a gente pegou uma pica ano passado aí, que a sócia que a sócia não estava no capital social, que era a mãe, e quem morreu foi o rapaz. Então, assim, quando a gente propõe algo na mesa para o cliente, já avisando esses problemas societários, entendeu? Até a questão de aceitação, morre um sócio, você não é obrigado a aceitar a família do sócio, entendeu? Você não tem o porquê, entendeu? E aí, o que vai embasar que aquele sócio, de fato, você vai poder ter um seguro societário, às vezes, para cobrir a parte do sócio, porque a empresa não tem como você ter uma liquidez de imediato ali, entendeu? Isso é um outro problema sério, entendeu? O cara morre, precisa indenizar 10 milhões lá. Pô, você não tem 10 milhões. E aí pega um contrato social, né, professor? 60 dias para liquidez? Não é 90? É 90. 90 dias à vista em dinheiro. Porque a solução é tão simples. Só que é isso, tem que ter alguém especializado. Então, assim, a gente vai conversar com as pessoas e a gente precisa tocar num assunto que é a morte. A morte, exatamente. Né? E aí a pessoa já fica desconfortável. O brasileiro ele tem uma relação desconfortável com a morte e separação, né? Porque eu tenho que falar pro cara assim, eu sei que você ama a sua mulher te ama. Sim, sabe? Perfeito. Mas as coisas mudam. Entendeu? E elas podem mudar amanhã e elas podem mudar daqui 20 anos. Então, a gente precisa trabalhar. E a solução disso, assim, quantas vezes chegou no meu escritório a esposa com filhos pequenos, tinha um baita padrão de vida, a esposa não tinha uma fonte de renda, simplesmente o marido faleceu, capital dele tudo investido, imobilizado, tinha uma conta conjunta com dinheiro que deu para se sustentar ali durante 2 meses, porque, de novo, é um custo altíssimo de vida, são não sei quantos funcionários na casa, babá, creche, escola, e o que tinha ali de líquido na conta, não dava para 3 meses. Aí chega a mulher desesperada lá, falando, os sócios não estão querendo me pagar. Eu falei, sim, porque não é da noite pro dia que você faz um valuation. Né? Mas eu não tô conseguindo comprar as coisas para dentro de casa, pagar a escola do filho, né? Botar combustível no carro, coisas que pra gente são muito básicas, assim. Você chega no limite de conta, você chega no limite cheque especial do cartão daquela mulher, sem falar no banco, que se a conta não é conjunta, se ele não tem uma boa conta conjunta ali, ela tá desamparada. Eu falo assim, cara, é simples, assim, a gente vai botar no contrato social, quando a formação daquela sociedade são pessoas físicas que são o sustento, a gente coloca uma cláusula básica, assim, no falecimento vai ter o valuation, não tem sucessão, porque ninguém quer que essa esposa que nunca teve dentro de nada entre para o capital social, vai ser sócia. Qual sentido tem nisso? Nenhum. Né? Mas também, ao mesmo tempo, não dá para o cara que tem 50% morreu liquidar 50% da noite por dia, quebra a empresa. Né? Então, o que você bota? Você bota ali, morreu fulano, você vai pagar imediatamente para os sucessores de fulano X por mês. E esse X por mês vai abater do que você vai pagar de haveres lá na frente.
Você só está antecipando uma parte do haveres para essa pessoa não morrer de fome, né? Porque às vezes ela não tem mesmo para quem pedir. Uma pessoa que vem, talvez não tenha uma família dela, né, que ela consiga pedir, e são padrões de vida altíssimos. E aí, sim, o cara tá achando que ele tá construindo, porque o que a gente vê de mais sofrido é isso, né? Assim, a pessoa tá ali construindo e muitas vezes o foco é a família. Né? Então, assim, né, Luiz é pai. Assim, você quer que seus filhos estejam confortáveis, que eles estudem, que eles tenham uma boa educação, que eles tenham acesso a muito mais do que o que a gente teve, né? E aí isso vai tudo por água abaixo. Quando o cara, sujeito falar, esse não fez um planejamento mínimo. E uma coisa que é isso, eu acabei de falar aqui, é uma coisa relativamente simples. Mas que se você pega os contratos sociais hoje, não tem isso, você não vê isso. E é uma coisa básica. E quando a gente senta para conversar isso entre eles ficam, puxa, porque claro, eu não quero que a minha empresa quebre se você morrer, mas eu também não quero que a minha família fique desamparada se eu morrer. Então vamos combinar aqui que as nossas famílias vão estar seguras. Porque fica, não, mas fulano não quer deixar minha esposa passar dificuldade. Você vai esperar você morrer para saber se fulano vai deixar sua esposa e seus filhos passarem dificuldade? Pagar para ver? É isso, sabe? Assim, claro que pode ser. Tem casos em que o próprio sócio entende, tem uma relação e a pessoa, por honra, ele paga. Não, quanto você precisa por mês? Não, vamos continuar pagando. Não, abre uma conta só sua, a gente joga para lá, depois a gente contabilmente resolve. Claro que existem pessoas bem intencionadas. Mas é isso, o ruim do brasileiro muitas vezes é achar que as pessoas funcionam no fio do bigode. E aí, quando senta na minha sala de reunião, ele já está misturando, e eu falo, né, para os meus advogados que trabalham comigo, falo assim, a gente não pode se apaixonar. O cliente está apaixonado, ele está com o coração partido, porque a pessoa com quem ele se relacionou, sociedade é casamento, partiu o coração dele. Ele confiou naquela pessoa e a pessoa foi lá e desviou a clientela. A pessoa foi lá e começou a fazer uma concorrência desleal com o CNPJ do primo. Foi lá e começou a descobrir que tem desvio. Né? Então, a gente combinou que não ia ser assim, mas eu queria que fosse assim, eu fiz mesmo assim. Então, aí ele chega lá de coração partido, porque ele foi traído, isso é uma traição. Né? E a gente não consegue separar o sentimento da traição no negócio do que é uma traição do relacionamento amoroso, porque isso é um relacionamento. Então, eu falo assim, a pessoa chega de coração partido. E a gente precisa tratar esse coração partido. A gente precisa tratar esse coração partido de uma maneira racional. Então, eu sempre falo assim, eu prefiro fazer um contrato gigante que eles olham, nossa, que preguiça, esse negócio enorme. Eu falo assim, sabe por quê? Eu prefiro fazer um negócio enorme que vai ser inútil. Eu prefiro que você nunca use isso aqui, porque você não vai precisar. Agora, ao mesmo tempo, se você tiver qualquer problema, como eu já tive várias ligações de clientes, meu cara, graças a Deus você colocou aquela cláusula, é você dizer, você vai ter um caminho. E para começar, ninguém pode dar de João bobo. Não sabia que era assim, não tinha entendido que era assim. Não, tinha assim, que é o que está escrito que você assinou. Te negociou essa cláusula. Então você sabe, então você evita esse tipo de comportamento de, é assim? Não é assim. Não foi assim que a gente combinou. Eu lembro diferente. Porque você sentou no bar para conversar, você conversou aquilo no almoço e você não botou no papel. Então, isso a gente não está falando só de empresas pequenas. Eu atendo empresas de tudo que é tamanho. Eu vou para capital aberto, companhia de capital aberto, e eu chego lá, o executivo fala, porque eles estão me mandando embora e olha aqui meu plano de partnership, né, o stock option. E aí eu olho e falo, o que eles estão te falando é verdade. Não, mas o fulano, o presidente do conselho, me prometeu que era assado. Falei, sim, mas olha, tá escrito aqui diferente. Então, assim, a gente também tem o péssimo hábito de não ler. Né? A preguiça, né? Você pega uma coisa que é grande, você fala, não vou nem ler. Eu falo, olha, eu não leio, contrato de adesão, eu não leio. Chega lá para comprar um celular Claro, na vida. Eu não vou ler aquele troço. Não muda nada. Vou poder mudar alguma cláusula? Não, então não vou ler. Porque a pessoa fala, você não vai ler? Eu falo, não, vou poder mudar? Não, então não vou ler. Agora, num acordo de sócios, num contrato social, no mínimo você tem que se preocupar. Você está sendo remunerado com um plano de stock option, né? Com uma bonificação em participação na sociedade. Lê aquilo, tira dúvida, pergunta como vai ser. Contrata alguém para analisar antes do problema. Porque é mais caro eu resolver o problema brigando. É muito mais caro. Eu fazer uma ação é mais caro do que eu fazer um bom contrato, um bom acordo, sentar para negociar. E é isso, você deixar as pessoas, as partes todas, sabendo desde já qual que é a regra. A regra é essa aqui. Então, a gente já sabe que a regra é, se morrer vai pagar tanto. A gente já sabe que a regra é, olha, se você cometer uma falta grave, eu vou poder te chutar daqui e você vai tomar um decréscimo de 20% no seu valuation e eu só vou te pagar em 20 anos. A gente combinou essa regra.
Não tem, mas eu não sabia, mas veja bem. Então, assim, a gente, quando consegue botar para sentar, aí as pessoas já começam a ter um direcionamento, o que muitas vezes a gente não tem, porque é isso, a pessoa, muitas vezes o empresário que começou ali sozinho, self-made, ele foi na raça, né? Ele pegou o facão e foi abrindo. Só que eu sempre falo assim, para aquele momento que você estava numa mata fechada e só tinha você, esse é o jeito mesmo, é o facão e vambora. Só que você alcançou e você atingiu um patamar que agora você tem gente que tem o facão por você está sentado visualizando qual é o melhor lugar para botar o facão, qual é o melhor facão. Então, agora que você está sentado em outra posição, você precisa estar preparado para essa nova posição. E quanto maior você fica, mais atenção você chama. E mais você é o alvo. Né? Quanto mais em evidência você tá, você é alvo. E a gente não controla nem muitas vezes o que a gente faz. Imagina Nada. controlar o outro. Quantas vezes a gente não tem uma reação que a gente fala, ai Deus amado, o que eu tô fazendo? E ainda pega, por exemplo, muitos casos havia uma cumplicidade entre sócios bastante grande, onde eventualmente, realmente, na ausência de um, o outro supriria a família do falecido e tudo mais. Só que não é raro a gente pegar casos onde os dois sócios falecem ao mesmo tempo. Né? Viagem juntos para um evento, para um cliente, tudo, né? Fatalidades acontecem, o famoso shit happens. Então, um acidente extinguiu a empresa, não é extinguiu um sócio ou outro, extingue muitas vezes a empresa, porque começa a degladiação entre os sucessores de cada um dos sócios, né? Porque havia um combinado entre os sócios, não entre as famílias como um todo. Então não é raro a gente acabar vendo esse tipo de circunstância onde duas famílias degladiando para ver o que vai acontecer acabam destruindo a própria empresa. E muitas vezes a empresa acaba por uma situação dessa onde você não tem uma organização. Uma ação judicial de uma apuração de haveres, tem lá pagamento à vista em 90 dias em dinheiro. Não tem como, aqui não tem como. O juiz vai dar a canetada ali, o mais cômodo vai ser o quê? Estoque. Vai para cima do estoque. A hora que vai para cima do estoque, aquela empresa que tem aquela baita daquela estrutura grande, precisa de um estoque para girar, para capitalizar, de repente ela perde ali 30%, 40% do estoque dela. Aí ela ficou com toda aquela estrutura, ficou com todo aquele peso a ser movimentado e sem um estoque. Né? Quebra a empresa. Quebra a empresa. Né? É o giro. Você pega a empresa e fala assim, amigão, você que gasta 100 e faturava 200, agora você continua gastando 100, só que no teu estoque agora você vai faturar só 80. Então, parabéns. Né? Matou a empresa. Não tem como. E ainda pega, por exemplo, se aquela decisão do STJ sobre valuation, que para prestação de serviço ficou horrível, né? Porque ela para de considerar fluxo de caixa contábil, goodwill, excluiu tudo aquele negócio. Então, imagina uma empresa de prestação de serviço. Ela não usa mais o faturamento, previsão futura de faturamento, nada para fazer o valuation da empresa. Pronto. Uma imobiliária. O que uma imobiliária tem? Ela tem cadeira, ar-condicionado e computador. Vai dividir isso. O faturamento é lá em cima, é altíssimo, mas é uma prestação de serviço, não tem patrimônio. Então, a falta da organização é destruidora mesmo. É horrível. Você não tem plano sucessório também nas empresas, né? Assim, você não... Porque as pessoas estão agora começou a se falar em planejamento sucessório, planejamento patrimonial, mas olhando para o lado familiar. Mas, assim, plano sucessório, assim, a gente tem nas grandes empresas têm, que acontece isso, tanto que política de companhia de capital aberto, você não viaja dois executivos no mesmo avião. Não viaja, esquece. E a gente tem o plano sucessório, né? Eu sentada numa capital aberta aqui do Brasil, tinha plano sucessório. Se aconteceu qualquer coisa comigo, quem é que ia assumir cada área? As primeiras coisas que eu tive que fazer quando eu entrei, é o seguinte, você está sentando aqui nessa cadeira, você é executiva, a gente precisa do seu plano sucessório. Eu não tinha nem equipe contratada, eu falei, não, espera eu contratar minha equipe para eu entender quem eu posso. Mas isso é super importante, e não é para a gente ter isso só numa grande empresa. Porque, de novo, na grande empresa ela vai funcionar. Que ela é gigante, ela não vai parar, né? Agora, se eu estiver falando aqui de uma empresa menor, ela vai parar, porque o banco não tá nem aí. Quem pode movimentar essa conta é o Thiago faleceu? Acabou. Até você conseguir entrar como a gente entra direto, né? Então, assim, cara, a gente erra tanto, né? E é muito triste, porque às vezes chega e a gente não tem muito o que fazer.
não lista mesmo. Isso assim. Aí você começa a ter os jeitinhos, né? Olha, essa aqui tá travada mesmo. Até você conseguir isso aqui, você tem que conseguir uma decisão judicial, não sei o quê, vamos fazer outra aqui do lado, começar. Que aí você começa a fazer as criações que não é o by the book, e você precisa fazer, porque você precisa resolver um problema imediato, que a empresa não espera. A empresa não espera, vai vencer conta, vai vencer salário. E isso que o Luiz falou, assim, você tem uma deterioração de estoque, quando você está falando de uma empresa que tem como ativos imóveis, quanto custa você ter tempo de negociar um imóvel e vender ele do que se ele for para um asta pública, leilão, porque ele está ali sendo utilizado para pagar haveres de sócio. Acabou, o sócio não é obrigado a aceitar bem in natura, então vende e me dá o dinheiro. E aí, ao invés de você poder, se você conseguir fazer uma negociação, você ia pegar lá 10 imóveis e entregar para esse sócio in natura, você vai ter que vender 20 imóveis para pagar o valor que ele precisa. Você vai ter que vender rápido, vai ter que fazer dinheiro, liquidar, e isso vai só perdendo dinheiro. Então, as brigas societárias, elas fazem todo mundo perder dinheiro, além de tempo. Dinheiro. Sim. É uma ineficiência enorme, né? E a gente tem um problema que eu fico brincando assim, gente, a sua mãe não foi a única mãe que teve filho esperto, né? Teve mais mãe aí que teve filho esperto. A gente tem mania, às vezes, de achar que só nossa mãe teve filho esperto. E assim, não é, sabe? E as pessoas querem dar uma de, não, porque eu vou fazer. Não, não vai fazer, não é assim que funciona. Não tem só gente, sabe, mal preparada por aí. Tem gente bem preparada e que vai te engolir, inclusive, por melhor preparada que você seja. Se ela tiver mais direito, se ela souber como é que chega lá, ela vai chegar, né? E a gente fica tendo essas posturas, às vezes, né? Não, mas eu consigo, eu resolvo. E aí vai sofrer e vai perder dinheiro. Quantas empresas a gente não vê quebrar? Essa questão sucessória geracional, a gente já tem um choque de geração, que aí, assim, às vezes 3 irmãos montaram um negócio, né? E aí, bom, um morreu, ficaram 2. Esse que morreu, os filhos vieram. Aí você já tem um choque geracional aqui, né? Que são os tios com os sobrinhos, que não é a mesma relação de irmão e tem uma geração. E aí, se esses aqui também saem da jogada, eu venho para uma terceira geração, olha o choque maior ainda, né? E aí, geralmente as gerações mais antigas, eles são muito fio do bigode, mas seu pai não queria isso, seu pai não era assim. Enquanto a geração lá fala assim, não me interessa o que meu pai queria, eu tô olhando aqui, vamos demitir esse fulano que tá aqui há 30 anos, porque vale mais a pena demitir ele e contratar eu tô olhando para número. Tô nem aí se esse cara, se vocês conhecem ele desde que ele nasceu. Né? E tem um choque, assim, não, peraí, como assim? E aí eles vêm perguntar, mas ele pode fazer isso? Aí você olha lá aquele contrato social horroroso, pode, ele pode. Então, assim, vamos fazer, né, um planejamento sucessório societário. As pessoas não querem, né? E é claro que isso não vai ser um serviço também barato, que a pessoa quer que você faça essas coisas, não, faz aí. Sabe, porque meu contador me cobrou tanto para fazer um acordo de sócio. Eu falo, então vai lá. Talvez você vá gastar dinheiro à toa. Exato. Né? Assim, contador faz conta, advogado faz contrato. Assim, pode ter um contador muito bom que também... Beleza. Então, assim, a chance disso não dar certo É maior. É maior. você vai perder esse dinheiro, porque você vai ter um negócio ali que está disponível na internet, uma pessoa que não aprendeu a identificar o que eu aplico para quê, como é que eu negocio, para que serve cada coisa que está ali naquele papel. E vai entregar um negócio que não é customizado, enquanto que justamente isso, eu tenho que olhar qual é a configuração dessa empresa, né? Eu tenho que entender o que eu preciso de reação, porque eu falo, o contrato tem que, de repente, conseguir reagir rápido. Reagir rápido. Eu tenho que conseguir reagir rápido, eu tenho que conseguir usar isso aqui para reagir rápido num evento que vai sair do normal, do cotidiano. Num evento de briga, num evento de morte, num evento de ausência. A pessoa pode sofrer um acidente, ficar em coma, tá? Né? Sofre um acidente, fica lá em coma. O que você vai fazer? Né? Ou passa por um trauma muito grande familiar, sei lá, a pessoa, Deus me livre, perde um filho, a pessoa às vezes trava, né? Assim, não foi ele mas ele ficou ali, ele não consegue mais. O que eu faço se acontecer isso? A pessoa fica atônita, né? Fica, né? E é isso, assim, e ficam tentando às vezes enrolar, assim, achando que o outro lado, não, deixa quieto, aí dá um dinheiro aqui para ver se não enche o saco, sabe? Em vez de pegar e sentar e vamos resolver, vamos fazer esse negócio aqui funcionar, e vai empurrando até chegar num limite insustentável, aí você, além de quebrar a empresa, cria um problema pessoal, né, que não tem jeito,
de você ir para uma briga societária com alguém que você é amigão, Uhum. né? Não, somos amigões e tá numa briga societária no judicial. Assim, desculpa, não é, né? Porque se fosse, tinha resolvido. Acabou o churrasco no É final de semana. isso. Né? Não vai ter mais. Não tem mais. Natal familiar, esquece. Acabou, a mãe chorando, entendeu? E é bem isso que a gente vê também aqui, Mariana, porque assim, eu e o Kavenag, apesar de amigos há bastante tempo, também desenvolvemos alguns trabalhos em conjunto, exatamente nesse cenário, porque o direito e a contabilidade, eles obrigatoriamente precisam se comunicar, né? Então, há muitas coisas que é feito por um, que na verdade deveria ser feito por outro, mas há um limite ali do admissível. Tá? Então, eu vou fazer uma análise bastante simplória sobre uma condição tributária da empresa. É possível? É possível, né? Eu consigo hoje olhar para uma empresa e falar, olha, minimamente compensa você gastar um dinheiro aqui para fazer uma análise tributária mais pesada, mais completa, para ver se vale a pena você ficar no simples ou sair para um lucro real. Então, essa análise, às vezes, preliminar, uma coisa pequena, a gente até vê a possibilidade. Só que chega um momento que aí é a questão também da responsabilidade profissional, né? Foi lá e falou assim, ó, até aqui eu vou, daqui não dá mais, né? E é onde eu e o Kavenag acabamos tendo muita parceria nessa atividade profissional, porque tem muita coisa que a contabilidade resolve, show de bola. A hora que o negócio começa a ficar complicado, aí o contador vira e fala assim, que aqui todo mundo me chama de Guto, né? Fala assim, ô Guto, cara, dá uma olhada nesse negócio aqui pra mim, sabe? Então começa a somar funções e profissões e conhecimentos para atender bem. E realmente tem hora que a empresa alcança um determinado patamar que não dá mais para ser amador, né? Não dá. Vai perder dinheiro. É isso que eu falo. Assim, você vai perder dinheiro. Você quer continuar a fazer assim, você está perdendo dinheiro. Né? E é isso, você tem que saber, assim, cada profissional tem é necessário para a sua atividade. Uhum. Então, assim, da mesma forma que eu já fiquei chocada, assim, escritório, não escritório pequenininho, não, mas escritório fazendo laudo de avaliação para operação societária. Olha que delícia. Essa foi a minha cara quando eu ouvi, porque aí não, faz aí, eu laudo? Não, eu vou cotar com as empresas, eu lá sei fazer laudo? Amigo, não, quem faz laudo não é advogado, se a OAB pega isso aqui, entendeu? Aí você fala assim, cara, a pessoa quer ganhar dinheiro e coitado do cliente, porque o cliente não sabe identificar. O cliente muitas vezes não sabe que quem quer. Se o advogado vira para ele, tá fazendo uma operação societária para você, não, pode deixar que vou te entregar os documentos e junto vai um laudo, o cliente estava sabendo que você não podia fazer aquele laudo? Claro que não. Né? Então eu falo assim, não, gente, olha, vai fazer uma incorporação, não, mas é tranquilo, é só olhar o balanço. O quê? Só olhar balanço? Não, eu não vou fazer laudo nenhum de nada. Não vou assinar laudo. Isso, eu dou legal opinion. Então a gente pega pro lado de cá também. Advogado claro, fazendo um monte de coisa que não tem a menor ideia. E quem é que vai sofrer? O cliente. E o que eu fico triste é isso. Assim, muitas vezes o cliente não tem noção. E ele tá confiando naquele profissional que é um irresponsável, para dizer o mínimo. Né? Porque, assim, eu juro que essa do laudo, e depois eu comecei a reparar que não é uma prática incomum. Se não, imagina, esse cliente aqui é nosso cliente há muito tempo, a gente conhece com a palma da mão. Mas você faz a contabilidade dele? Porque assim, uma coisa é o contador da empresa fazer o laudo que ele conhece. Sim. Não quero chamar um externo, deixa que meu próprio contador faz top, tranquilo. Um advogado? O que? Você toca o contencioso do cara e você acha que isso te faz conhecer, saber fazer um laudo de avaliação? Isso é uma loucura. Né? E o cliente fica ali no meio dessa troca de tiro, né? Perdendo dinheiro também. Famosas frases que antecedem a morte, né? Confie em mim, eu tenho um plano, pode deixar que eu conheço. Já dizia o padre do balão, né? Balão. Loucura. Não dá, né? Confia. Não, eu conheço como é que é e tá tudo certo. Deus me livre, Cleber. Não, quando é o fonte, eu mesmo. Aí eu já falo, deve ser bom, deve... Contra a fonte, consciência. Fonte, Arial 12. É assustador, assim. E é isso, acho que a gente está vivendo um momento no Brasil em que, pela primeira vez, os empresários estão começando a perceber que uma boa governança
faz ele ganhar mais dinheiro. O ético dele aumenta. Ele consegue, ele tá começando a entender isso. E ele também tá começando a entender uma coisa que eu falo pro meu cliente, eu falo assim, olha só, Thiago, você é empresário, você tem que, sua cabeça, para você ganhar dinheiro, tua cabeça tem que estar focada no teu negócio, não tem que estar focada na briga. Eu quero que você ganhe dinheiro, porque eu quero que você me contrate para essa demanda e que você continue me contratando para diversas outras demandas. Quanto maior for o seu negócio, se eu sou a sua advogada, eu vou ganhar dinheiro junto. Então, a sua cabeça tem que estar focada no teu negócio. Deixa que a minha cabeça foca nessa briga. Porque aí o cara, ele fica preso naquilo. E a gente sabe, assim, cara, a gente que é empresário, é negociação. Você senta numa mesa de negociação, você tá mal... Você vai ser jantado. Muitas vezes você não vai conseguir fazer aquela, né? Esquece, deixa da porta para fora. Assim, é bonito isso na teoria, mas você vai conseguir realmente? Agora, a tranquilidade que a pessoa tem de, não, tem alguém que é competente que tá tocando esse problema, eu vou focar aqui. Porque você fala assim, gente, eu quero que você me passe tudo, vai ser horrível. Você vai sentar comigo, vai ficar 10 horas. Passa tudo. Agora, também daqui para frente, você vai tocar teu negócio, eu quero que você ganhe dinheiro. Porque isso também é outro comportamento muito ruim do advogado. Vocês devem sentir também. O advogado se coloca como um agente externo. Uhum. Eu sou contratado. Não, eu só vim aqui para... Ele só me contratou para isso aqui. Você não se dá o trabalho de olhar quem é seu cliente, não? Você não se dá o trabalho de ver qual que é o business dele? Se é realmente o que ele está te pedindo que ele precisa? Porque agora tá na moda. A pessoa vira para mim e fala assim, você faz holding? Eu falo assim, qual tipo societário? Você quer uma SPE, você quer uma Giant Venture, você quer uma SA, você quer um trustee lá fora? E a pessoa... Holding é só um nome dado a algum ente que segura alguma coisa. Pode segurar a participação societária, pode segurar bem. Assim, você faz... Calma, eu vou identificar se você precisa de uma holding ou não. Uhum. Eu vou identificar o que você precisa. E muito advogado vem com essa cabeça quadrada, de resposta pronta, e fala, não, ele pediu holding, vou fazer uma holding. Mas é o que ele precisa? É o melhor para ele? Sabe, entende? Essa pessoa é um leigo. Que se ele soubesse fazer, ele estava fazendo, não te contratava. Né? Minha mãe sempre falou para mim, ganha seu dinheiro para você pagar para as pessoas fazerem ou o que você não sabe ou o que você não quer fazer. Né? Então, assim, ninguém gasta dinheiro à toa. Achei você bacana, vou te dar dinheiro. Não. Então, assim, identifica o que a pessoa quer. Ela tá numa linguagem dela te falando que ela quer alguma coisa. Você tem que perguntar, mas para quê? Qual que é o teu objetivo? Né? E eu puxo muito isso, né, na mentoria, assim, mas para quê? Mas para quê? Mas qual é o objetivo? Qual é a vontade do cliente? Por que ele está sugerindo desse jeito aqui? Porque a gente no direito privado, eu falo isso, assim, né? Cara, o direito privado, para mim, é a área mais deliciosa do direito, porque eu não tenho uma lei que me deixa quadrada, assim, tributário você não tem muito para onde inventar o negócio. Agora, você fala do societário, eu monto a operação que você quiser, eu pego o quadro do escritório e vou indo aqui para cá, para lá, e aí brinco, né, com meus sócios de tributário, falo, são minha voz da consciência, eu falo assim, isso aqui para de pé, porque o meu papel aceita tudo, e eu sou criativa, a gente é criativo, então assim, eu vou indo para lá, para cá, joga para aqui, vou botar, agora, isso para de pé? Né? Então, beleza. Mas da outra parte, da parte civil empresarial, a gente consegue fazer muita estrutura e botar muitas cláusulas e trazer muitos elementos que o cliente nem tem ideia, não tem noção. E isso você tem que apresentar para ele. O cliente não sabe, muitas vezes a gente fala em reunião, o cliente fala, não sabia que podia fazer isso. Eu falo, sim, pode, mas porque não é para qualquer pessoa que isso vai se encaixar, que isso vai funcionar, que isso vai ser eficiente. Porque tem soluções que são lindas, mas não são eficientes para aquela situação. Exatamente. E a gente tem que saber identificar isso. E falar isso para o cliente, olha, eu vou identificar o seu problema e eu vou trazer o que eu acho mais eficiente. E trazer para você, ó, esse aqui tem esse risco, esse aqui tem esse risco. Quem decide o risco também é uma outra mania de advogado. Ele decide que é ele que vai decidir qual que é o risco que o cliente dele vai sofrer, vai tomar. Não, isso aqui você não pode fazer. Não é assim que você fala para o cliente. Você vai falar assim, olha, se a gente fizer isso aqui, a gente tem esse risco aqui. Sabe, você não pode matar. Pode chegar aqui e me dar um tiro na cabeça. Pode, mas tem uma consequência. Não é isso? Então assim, você vira para o cliente, não, isso não pode. Olha, se a gente escrever isso aqui, isso não tem validade. Volta e meia as pessoas querem me pedir para eu escrever umas coisas que eu falo, ó, eu posso escrever.
você tem o efeito psicológico. Eu falo sempre isso, ó, tem um contrato, tem efeito psicológico. Se eu digo lá e falo, ó, Thiago, você é sócio, mas você nunca vai poder receber lucro. Eu posso escrever isso no contrato? Posso. Qual a consequência? A cláusula não é válida. Se ele entra na justiça, amanhã ele ganhou, porque eu tenho um artigo de lei que fala que todo sócio tem direito à participação. Então, eu posso escrever? Posso. Vai ser eficaz? Não, mas eu posso ter efeito psicológico. Isso pode fazer com que o cara nunca vá fazer nada. Que nem eu falo, né? A gente chega no shopping, não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do carro. Efeito psicológico. Eles botam aquela placa, você acredita naquilo, porque você não entende. Tá ok. E você vai, se alguém roubar, você vai embora bravo. Mas não, eles têm responsabilidade sim, só que eles colocam uma placa ali para você achar que eles não têm. Então a gente trabalha dessa forma também. E não é a gente que vai definir o risco que o cliente vai tomar. A gente vai dizer para ele qual é o risco. Se a gente fizer assim, tem esse risco. Pode nunca acontecer, você pode colocar isso no contrato, que os sócios minoritários nunca vão receber participação no lucro, estão só botando o CPF ali, pode nunca acontecer nada, nem o sócio entrar, nem a Receita Federal questionar. Pode, ótimo, né? Mas, se acontecer, já era. a gente falou, a gente conversou sobre isso. Mas para mim fazia sentido assumir esse risco, porque eu não queria assumir um outro, tá tudo bem. Mas o advogado, às vezes, tem essa mania, sabe? De querer convencer. Você não tem que convencer. Nosso papel é mostrar. Assim, a gente tem que abrir a cabeça do cliente e falar, existem essas opções. Cada uma delas vai ter uma consequência diferente. Qual que você prefere? Às vezes o cliente volta a pergunta, né? O que você faria no meu lugar? É difícil, né? Não estou na sua pele. Mas eu, na minha pele, vendo esse problema, eu iria por aqui. Porque o meu apetite para risco é mais parecido com essa hipótese aqui. Né? Então, acho que também a gente precisa ter uma mudança de cabeça do advogado que o advogado dessa área precisa ter principalmente. Né? Porque o advogado do contencioso está fazendo um processo e tal, a briga, né? Você concentra no começo, depois você vai só, né, defendendo. O advogado que é empresarial, ele está no dia a dia com o cliente. Está no dia a dia, ele tem que ser parceiro. Ele tem que ser parceiro, né? E fazer o aconselhamento, né? Olha, tem esse risco. E hoje em dia, assim, a gente se depara com umas coisas que eu falo, gente, é muito ruim. A pessoa quer fazer, às vezes, uma transição, né? Ele vem de uma área, quer vir para essa área, e só que vem com a cabeça, eu falo assim, cara, eu às vezes identifico, assim, quem veio do contencioso, porque a cabeça é outra. Ele tá focado no problema, ele tá... Não, você tem que estar focado nas soluções que tem, né? Então a gente tem que identificar o problema e a gente não pode piorar o problema, que eu falo assim, tem uns advogados que são terroristas. Ele deixa o cliente apavorado, né? Oh, meu Deus, era só um problema, agora virou assim uma catástrofe. Quando você fala assim, realmente pode ser um super problema, você pode achar, né? Você pega tributário, você pega balanço, negócio... Sim. Né, horroroso, né, indo para proporções gigantes. A gente acabou de ver Americanas, né, o tamanho do negócio. É claro que isso aí você não pode virar para o cliente e falar, não, fica tranquilo que a gente resolve isso aqui, ó, 2 palitos. Não, você tem que ser realista. Ó, querido, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é crime, né, isso aqui, você pode ser preso, né, mas vamos te defender. Vamos tentar resolver como é que a gente faz isso ser da forma mais tranquila. Você acha que o sujeito em 6 dias descobriu o que ninguém descobriu em 13 anos? Não. É óbvio que não, entendeu? Então, né? E é isso, assim, quanto que a gente vai te pagar para você ser o portador dessa mensagem? Tudo tem seu preço, né? E quem define isso, de novo, não é a gente, o advogado, é o dono do negócio. O dono do negócio vai entender, ó, eu quero dessa forma, como é que a gente pode... entregar a ferramenta para a pessoa trabalhar, né? E dizer para eles que existem várias ferramentas. Porque é isso, muitas vezes você não sabe que existe aquela outra ferramenta. E depois o seu mundo abre quando você descobre aquilo. Né? Nossa, existe isso aqui. Eu tenho um cliente hoje que ele é apaixonado por sociedade em conta de participação. Né? Ele não conhecia, empresário, anos, né? Tinha um advogado lá e ele veio, poxa, eu te vi falando, não sei o quê, a gente pode fazer uma reunião? Pode. E aí ele foi falando do tipo de business dele, eu falei, cara, acho que talvez para você se der que melhor uma conta de participação. Porque ele queria esconder os sócios, né? Mas não esconder de fisco. Eu falei, de quem você quer esconder? A gente tem que saber, você quer esconder de quem? Né?
Dependendo, né? Ele queria esconder só do cliente. Eu falei, conta de participação, você tem um laranja aqui, um negócio, sabe? Existe uma forma lícita de você fazer isso. É totalmente lícito, não é feito para isso. Tem um sócio que ostenta a qualidade de sócio e o outro que só participa tá lá quietinho. Receita Federal está recebendo, é um CNPJ paralelo, uma contabilidade paralela, é lindo, redondo, mas recebe como prestador de serviço? Não, dividendo. Dividendo, que até agora não é até agora. Então assim, aí o cara fez assim para mim, eu tenho isso aqui tudo de negócio desse jeito. Falei, vambora, eu também não vou desesperar o cara. Falei, vambora, a gente organiza, vamos trocando aqui, a gente vai mexendo aqui, ali, a gente vai fazendo. Então assim, aí você fala assim, poxa, uma coisa que para mim, que lido com isso, é tão óbvia, tão simples. E ele ficou apaixonado por tudo ele quer. Eu falo, não, agora para esse aqui é melhor fazer a SCP aqui não, pelo amor de Deus. Essa aqui não tá. Tem. Nesse caso aqui é melhor uma SA e tal. Então você vê, assim, é a ferramenta. E às vezes a gente tem que entender isso também, né? De que às vezes pra gente algo é muito simples e muito óbvio, mas aquela pessoa com quem a gente está conversando tem uma outra experiência de vida. Né? Por mais que seja um empresário de Brasília que atua há muitos anos, essa ferramenta ele desconhecia. Eu não vou tratar assim também, falar, pô, seu advogado é incompetente, você também, empresário que não conversa com os outros, não imagina, sabe? Que coisa, né? Desculpa o palavreado carioca, que coisa idiota de se falar, né? E de se pensar. Eu falo assim, gente, não teve acesso àquela ferramenta, que bom que agora tem. Que bom. Maturidade, né? A maturidade, ela existe na vida, existe no negócio, existe na profissão. Eu, por exemplo, eu descobri tarde, infelizmente, que eu não sirvo para a parte processual. Eu odeio fórum, odeio ação judicial, odeio esses negócios todos. É necessário, só que aquela cabeça do processualista de resolver o processo, né, a burocracia processual, muitas vezes com os contadores acaba acontecendo. Fala assim, eu tenho que entregar o SPED. Né? Então, ele foca em resolver a burocracia e muitas vezes os problemas da empresa estão na frente dele e ele nunca parou para olhar. Então, ele não resolve o problema, né, ou os problemas, ele resolve uma burocracia que pode ou não, eventualmente, acabar resolvendo um problema. Né? Então, essa variação de formas de pensar, ambas as formas são hoje necessárias, não adianta. Eu falo que, assim, eu consigo hoje não me ater à parte processual porque existem pessoas dentro do escritório que fazem isso. Senão, eu não teria como fazê-lo. Então, é uma conquista. Exato. As pessoas também acham que é tudo da noite pro dia. Exato. O cara acha que você para de fazer a parte operacional da contabilidade e acha que você, sabe, acabou o mundo. Fala, não, o mundo começa depois dali, entendeu? Tem outras coisas para você fazer que é muito mais importante do que ficar lançando nota. Eu lembro quando eu comecei na parte societária, mais especificamente, o Kavenag e o sócio dele estavam começando com alguns cursos na época, 2014, eu acho, 15. 13. Uhum. Vixe, 2013, faz um tempo, hein? Uhum. E aí, outro dia. Cara, eu fui lá pro curso que eles davam para eu aprender o que era um Simples Nacional, o que era um lucro presumido, o que era um lucro real, e eu vi com eles, até por conta da nossa amizade, um cliente, prestador de serviço, tinha um lucro gigante na empresa e o cara achava bonito ostentar uma empresa no lucro real. Ele queria ter um lucro real. Até o Kavenag chegar para ele e falar assim, amigão, se o lucro for real, a tua conta de imposto vai virar isso daqui, ó. O cara acha porque ele achava bonito. Eu quero um capital social de 1,5 milhão aqui no meu contrato social. Fala, saiu da onde, chefe? Não. É só para ficar bom. Que aí o banco vai gostar. Falei, não. Vem cá, ó. Aqui, filho. Eu tenho um cliente que recebeu uma cartinha da Receita Federal perguntando de onde é que saiu R$1 milhão. Uhum. Porque o imposto de renda dele não tinha esse dinheiro. Como é que ele integralizou 1 milhão agora numa empresa? Né? Então o pessoal, não, porque é bonito, porque é legal. E fica esse engessado, aonde só existe uma forma, só existe um jeito. Faz uma holding para mim. Vamos lá, vamos ver se é caso de fazer uma holding para você. Muitas vezes não é. Cansou de entrar Pode fazer uma administradora, resolve. Sim. Uma administradora de bens resolve. Entrou o cliente no escritório, queria porque queria uma holding, né? Comercialmente a holding, né? Era uma imobiliária, ele tinha imóveis. Saiu de lá com seguro de vida. Sim. Por quê? Porque não valia a pena. Para ele,
impraticável ter uma empresa, um CNPJ para regular tudo aquilo, tal, não sei o quê. Saiu com seguro de vida que ia resolver todos os problemas dele e da família. Pronto. Mas você vê a diferença do advogado, né? Que assim, ele foi mudar de área, ele foi se especializar, foi fazer curso e teve a humildade de saber, ó, isso aqui, eu vou até aqui, daqui pra frente não vou. O cliente pediu uma holding, você ia ganhar mais dinheiro cobrando dele pra fazer uma holding do que você falando com um corretor de seguro que você conhece pra fazer um Exatamente. seguro. Você ganhou nada, provavelmente. Então, assim, é isso, porque a gente fala assim, cara, se você pega o desavisado, você vai pegar uma vez. É. Eu odeio isso. Ah, mas ele pediu. Aí, você podia. Não vou fazer o que você não precisa, né? Eu vou te direcionar para o que você precisa, porque também depois essa pessoa, ela já entendeu que você é honesto, que você entende que você não é um caça-níquel. Não quer dinheiro a qualquer custo. Você quer ter um resultado positivo para o cliente. A gente que trabalha com empresário é isso. A cabeça tem que estar focada em eu quero que você otimize o seu negócio. Seja porque você não vai estar pensando nesse problema, ou seja porque eu vou trazer uma solução para você. Só de você mudar o seu regime, você já vai ter uma economia de tanto. Aí a pessoa fica, ó. Existe algo diferente, né, do só... Não, peraí que eu vou... Assina a procuração que eu vou peticionar. Ah, mas... Já ouvi essa, né? Ah, mas cobra também para fazer contrato? Eu achei que era só para peticionar. Ué, eles ligam direto aí achando que a gente faz contrato. Uhum. Ah, compra e venda. Não, é coisa simples. Fala, então, abaixo da internet, isso é coisa simples, É velho. sempre simples. É sempre simples, né? É, abaixo da internet, não é Essa verdade? resposta é muito boa. Já chat GPT. É, bota lá, cara. Lá já vai estar pronto. Aqui você ainda encontra aqueles contratos de aluguel residencial já impresso no Na Formulário. na xerocadora aí, né? na xerocadora, na papelaria, tá lá. Baratinho, vem um monte, vem 100 num bloquinho só. O pessoal vai distribuindo só. Isso, tem essa opção. E a pessoa pode escolher que ela vai usar esse e-mail. Tá tudo bem. Né? Mas isso também é sempre. Não, mas é rapidinho. E aí, quando a pessoa pede, você dá uma olhadinha, né? Olhadinha. Acho que todos nós aqui sofremos. Você dá uma olhadinha aqui no meu balanço. Vai dar uma olhadinha aqui? Eu sim, dou uma olhadinha. Custa tanto minha consulta. Ah, que horror. Ué, mas quando você vai no médico para ele dar uma olhadinha no seu exame, você é de graça ou ele te cobra? Porque o advogado tem essa mania de não entender que o trabalho dele tem, que a consultoria tem um custo. Eu só consigo te responder em 5 linhas o teu problema porque eu investi na minha carreira há 15 anos. Uhum. Aí eu consigo te responder em 5 minutos, em 3 linhas. Tem um custo isso. Não foi de graça, né? Exatamente. E não é só o custo financeiro que eu falo assim, as pessoas não olham para o seu custo social. Que eu chamo de custo social, assim, quantas vezes nós já não abrimos mão de estar com a família, fazer uma viagem, de comprar alguma outra coisa, porque a gente ia comprar um curso, de estar presente, de dormir mal, saúde fica ruim, que a gente se alimenta mal, dorme mal, o estresse, isso é um custo, tudo isso é um custo, não é só o quanto eu paguei num livro, num curso, né, é tudo. É o tempo que a gente dedica para aquilo, né, para fazer aquilo bem feito. E a gente tem, às vezes, eu sinto que a gente tem um impostorzinho aí de não, mas é tranquilo e tal, é tranquilo. Você há 5 anos atrás acharia tranquilo se responder isso aqui? Eu sempre cutuco assim as pessoas, 5 anos atrás, se alguém te perguntasse isso aqui, você ia gaguejar? Ia, né? Então pronto, não é tranquilo. Não é tranquilo, não é barato e não é fácil. Não é fácil, não é rapidinho, né? Dá uma olhadinha. Ah, não, mas isso aí você faz rapidinho. Não faço isso rapidinho, porque eu vou olhar linha a linha. Eu vou pensar no teu problema, não vou fazer isso aqui. Entender, desenvolver. E é aquela, a pessoa que faz algo parecer fácil, não faz daquele ato algo fácil, né? Sim. Continua difícil. A questão é, está há muito tempo fazendo, ela tem uma expertise em fazer aquilo. Não quer dizer que é fácil. Sim. Ela sofre eventualmente menos para executar a mesma função. Mas fácil nunca é, e sempre custa muito, né? E vamos lá, contadores e advogados vivem disso, né? É o que põe Sim. comida na mesa, não é a brincadeira, né? Fala, dá uma olhadinha para mim, eu dou. Só que assim, ó, para eu dar uma olhadinha para você, eu vou parar de atender um cliente meu que está me pagando. Uhum. Né? Quanto é que custa para eu fazer isso? Né? Arriscar perder um cliente porque eu não consegui entregar um
um serviço com maior agilidade, porque eu parei para dar uma olhadinha para você. Então, né, e ao respeito, tanto quanto o brasileiro tem uma certa problemática na hora de falar sobre a morte e tudo mais, também tem muito sobre o dinheiro, né? Eu vejo isso com muita frequência. E eu trabalho de uma maneira muito aberta, eu tento ser muito claro com o cliente. Eu falo para ele, falo assim, aquilo que custa, eu falo para você que custa, aquilo que não custa, eu falo para você que não custa. E eu não tenho vergonha nenhuma de te falar quando custa e o quanto custa. Então, não tem o porquê eu ficar com dedos com você falando, não vou te cobrar, ou eu vou te... Não, é simples, ó. Dentro deste valor estão incluídos tais e tais serviços. Qualquer coisa além disso, nós vamos sentar e negociar outros valores, eu vou te dar um desconto, porque você já está dentro da estrutura e tal, beleza. Mas assim, entenda, a minha família se sustenta disso. Preciso disso para viver. Não é a boa vontade sua em um contrato assinado que vai botar dinheiro em casa. Eu preciso do dinheiro. E aí as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade. E eu faço isso bastante até com amigos. Né? Há amigos aonde eu falo assim, ó, até a linha 15 eu consigo numa boa, nós vamos na parceria aqui, somos amigos, né? Só que, amigão, porra, da linha 15 em diante, complicou pro meu lado. Né? Vamos organizar. Você me paga uma consulta, a gente organiza para o cliente pagar uma consulta, como é que você quer? Eu e o Cavenaghi, a gente faz bastante isso. Tem coisas que ele me manda, né, as coisas mais simples ele me manda, e as coisas que também são simples eu mando para ele e a gente vai trocando ideia. Então, há um ponto onde você presta o serviço, há um ponto onde você consegue fazer aquilo por uma amizade, né? Ou até mesmo com uma intenção futura. Sim. Eu vou olhar isso daqui agora de graça, porque ali na frente pode ser que o serviço venha para mim. Né? O que é do jogo também, acho honesto. Então, para muito cliente eu falo assim, olha, eu cobro via de regra X para fazer esse serviço. De você eu vou cobrar 1/3 de X. Por quê? Porque, amigão, eu sei que a hora que eu estiver na rua com você bater nas minhas costinhas e falar assim, esse daqui é o meu advogado que fez o serviço X para mim. Eu sei que isso vai me trazer cliente. Então eu já jogo aberto com o cliente. Eu sei que você compensa atender, até cobrando menos. Né? Porque há um ganho futuro. E o brasileiro ainda sofre bastante com este tipo de coisa, né? Não, a gente não fala de dinheiro, né? Isso foi engraçado, isso veio muito à tona no mercado financeiro, quando a CVM editou uma norma para as companhias de capital aberto, você precisava individualizar a remuneração de cada executivo. Porque antes a regra era global, você bota lá quanto que foi para executivos, incluindo diretoria e conselho, então ninguém sabe quem ganhou mais, quem ganhou menos. E aí a CVM veio numa de não, tem que individualizar quanto está ganhando o presidente do conselho, quanto está ganhando o CEO, quanto está ganhando o conselheiro lá de riscos. E aí isso foi um alvoroço, e um dos pontos que foi interessante foi justamente esse ponto, Luiz, assim, como a gente tem dificuldade de falar de dinheiro. Eu entendo pelo lado dos executivos que falam assim, mas é perigoso, que essa pessoa vai saber quanto eu ganho, exposição. Eu tenho uma exposição, minha família está em risco, não sei o quê, mas assim, onde você mora e o carro que você dirige já não demonstra muito, assim, ou você está morando na favela né, e andando de ônibus, que tem gente que é assim, beleza, mas a maioria deles não, né, então acabou que ficou no meio termo, que você bota o global lá, diz quem ganha, qual é o maior valor que é pago e qual é o menor, né? Então, claro, todo mundo imagina que o maior é do presidente lá, do diretor-presidente, o menor vai ser de alguma diretoria menor, mas você não consegue saber quem exatamente é. E eu concordo plenamente, a gente tem dificuldade, das maiores dificuldades que eu pego lá na minha mentoria também, dos meus mentorados, eu não sei cobrar, não sei... Cara, é difícil mesmo, porque a gente que tem que botar um preço em cima do que é um valor, né? Assim, existe um valor nesse serviço e eu preciso colocar um preço nele. E eu falo assim, cara, não desce o valor. O valor é o mesmo. Assim, você pode mudar a forma de pagamento. Não baixa para chegar no cliente. Esse não é o cliente que você quer. E pode ser que não, beleza, eu vou fazer aqui para você, porque já tem, beleza. Você está olhando para um histórico. Ou está olhando por uma intenção futura, e que muitas vezes não se concretiza. A gente já cansou de passar por isso. Assim, você pega, faz um contrato com valor mais baixo, acontece, o cliente acaba não te valorizando. Exato. E fala assim, aquele é o escritório baratinho.
E ele não valoriza mais aquilo. E aí, quando vem para as próximas demandas mais complexas e que você cobraria mais, ele Ele não vai te pra bota, ele vai para outro. Porque ele não identificou você como sendo o escritório que faz o trabalho complexo. E você é o escritório baratinho. Uhum. Então, é claro que não é fácil, não é simples, a gente está falando aqui, claro que não é simples chegar nesse valor, né? Nem que você vai cobrar um preço que o cliente não vai ter condição de pagar. Mas também que você não se torne essa pessoa que nunca vai ser enxergado pelo cliente como o que faz as coisas que são complexas. Ele vai estar sempre te jogando ali aquelas coisas pequenas, e você sabe que ele tem coisa maior. Ele não está te identificando como isso, porque você não se posicionou como isso para ele, né? Então é muito isso. Você virar e falar. E falar assim, eu quando dou desconto dentro do contrato. Deixo claro, o preço é esse, eu estou te dando tal desconto. Esse é o preço, mas o preço é esse aqui. Para ele saber que ele está recebendo um desconto e isso está escrito. Porque, de novo, né? Está escrito. Não é que, eu não entendi desse jeito, eu achava. Não, o preço é esse. Tal coisa é exatamente aquilo que eu disse, porque além de dizer, Eu escrevi. tava lá, né? Então, funciona desse jeito. E as brigas, professoras, entre as empresas na hora das incorporações, aquisições, fusões? Olha, é fantástico. Acho que... Cara, deve ser uma delícia. É demais. É demais. Gente, eu já passei por tanta situação, tanta, e eu sou desse tamanho, né? Porque gente que me vê na internet acha que eu sou grande. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Porque várias pessoas chegam pra mim e falam assim: nossa, achava que você era grande. Eu digo, não, gente, eu tô do tamanho de um Minion. Pelo amor de Deus. Né? Eu sou pequena, mas se jogava, sim, eu ganhei 7 quilos pra jogar. E mesmo assim continuava sendo uma franguinha, né? Eu jogava porque a minha posição era de gente rápida, né? Eu corria, era running back, no rugby eu era ponta. Enfim, cara, a gente, imagina eu desse meu tamanho, né? E a gente sabe o empresariado é masculino, infelizmente, até hoje, né? A gente tem uma configuração que eu sento em mesas de reunião. Até hoje eu sou a única mulher. Quando muito, tem uma mulher que está geralmente numa posição baixa. Ela é uma estagiária, uma assessora. Então, encontrar mulheres que estão na parte de cima da mesa de reunião é difícil, não é fácil. E eu, muito nova, o meu primeiro chefe, ele confiava muito em mim. Acho que isso foi bom para eu me soltar, porque eu não tinha essa, assim. Ele não podia participar, ele tinha um monte de outras coisas para fazer. E era eu na reunião, eu Júnior. Só que na época eu tinha a franjinha pra frente, um cabelão até aqui assim. Eu não lembro da época que eu tinha franja, não. Faz muito tempo. É muito. Eu era mais magra ainda, com uma cara ainda mais de menina, porque realmente era, né? Então imagina, eu com, sei lá, 24 anos, ali numa mesa de reunião gigante, só homem, briga societária, que desde sempre era o que eu fazia. Briga societária e própria governança, né? Fiz muita estruturação de governança para empresas grandes, e na hora que você vira pro cara e fala, isso aqui você não vai poder fazer mais não, né? Eles começam a brigar entre si, mas por que é fulano que vai fazer? Não sou eu, não sei o que, tá me tirando poder. Isso fica uma briga de ego, né? Mas vias de fato, já várias vezes. A mais divertida... Pode contar? Pode. A mais divertida era uma briga societária de uma empresa que ela nasceu na Argentina, em Neuquén, era do ramo de petróleo. E eles foram expandidos pela Argentina, então veio Mendoza, veio Buenos Aires, e aí eles expandiram Chile, Espanha e vieram Brasil, Rio. Caramba. E o sócio que veio para o Rio não queria mais ter os outros como sócios na operação do Rio. Cara, eu quero ficar sozinho aqui no Rio, vocês não estão nem aí para o Brasil, eu fico pedindo ajuda, subsídio, vocês não mandam para cá, estão focados na operação de fora, eu quero separar. Vamos deixar a empresa do Rio para mim e vocês ficam com as outras todas. E era esse o deal. Ele não ia cobrar nada das outras, porque, tinha empresa no mundo inteiro, o cara não queria cobrar nada, ele falou assim, eu só quero paz. A gente ouve muito, eu quero paz. Quero ter meu dinheiro e fazer o que eu quero nessa empresa aqui, porque eles estão me travando. Beleza. Aí vieram todos os argentinos, né, para mesa de reunião. Veio o advogado argentino e eu lembrando, eu e minha franjinha. E assim, eles eram 8 sócios, mais o advogado argentino e o advogado Brasil. Então, 10 homens e eu. No meu escritório.
Dali a pouco, eles começaram numa de implicar um com o outro. E assim, homem, às vezes, né, não tá nem mais na 5ª série, é na 3ª série, né? Na quinta é porque quando a gente evolui bastante. Tá muito maduro, É, né? Aí daqui a pouco, e assim, eu não conheço, assim, o meu cliente era o cliente que estava aqui no Rio, um senhor, já a idade do meu pai, óculinhos, assim, cabelinho branco, penteadinho e tal, e eles brigando em espanhol, eu entendo bem espanhol. Só que daqui a pouco um virou e falou: mas você acha o quê? Você tá aqui agora aqui no Brasil, crente que tá abafando, saiu pra conhecer mulheres aqui ontem à noite. Você acha que a sua mulher não tá com o fulaninho? E? Fulaninho tá lá. Exatamente. Aí eu só olhei pro meu cliente, Juan. Aí eu só olhei e falei: acho que isso não vai chegar num bom lugar. Aí e aí os advogados, pastel, pateta. Aí eu, não, gente, olha só, o negócio é o seguinte, vamos aqui, ó, o que a gente tá de dúvida, né? Porque a gente estava já em draft session para assinar, vieram para assinar a televisão lá, o contrato lá na tela, assim, parou numa cláusula e aí surgiu a esposa do sujeito no meio do negócio, o tal do fulaninho. Bom, eu sei que um fulano estava, né, do meu lado aqui da mesa, o outro fulano ali, de repente eles se atracaram por cima da mesa. Por cima da mesa. Copo vai, copo vem, os advogados homens parados olhando. Começou uma discussão generalizada, porque daí começou a brigar um com... Porque eles tinham grupinhos, né, de amizade, assim. Então, um é mais amigo do outro, ele toma as dores do outro, porque você também... Aí começou a falar mal da família um do outro, né? Aí chamou de ladrão, de não sei o quê, porque seu filho, aquele drogado, nananã. E aí, gente, juro, me baixou um espírito, eu subi na mesa com meu salto alto, dei 3 sapatadas. Vamos parar com essa palhaçada aqui, que isso aqui não é uma feira. Olha, eu acho que eles não esperavam isso, porque eu tava toda, né, quietinha, calminha, e ali veio, né, meu cliente fala, veio o monstro do rugby, porque eu já jogava nessa época, e aí eu de vestido, subi na mesa, olha, eu dei uma sapatada que parou todo mundo. Falei, vai você pra sala de lá, você vai pra sala de cá, vocês vão ficar aqui comigo. E virei pra agora você vai, cada um pra uma sala de reunião pra terminar essa palhaçada. Aí eu botei a banca ali e eu falei assim, Jesus amado, não é possível. Tava vendo a hora que eu mesma ia ter que... Sair no soco. Eu ia ter que sair no soco, porque começou um negócio assim que... É isso, você vai botar a esposa do sujeito, não pra quê, gente? Então, divertidas. Evitar em alguns momentos, tem momentos que é inevitável, né? Mas em alguns momentos, quando há uma conflagração muito iminente, colocar ex-sócios juntos. Agora, tem hora que não tem como, tem que colocar. E o risco de um tapa na cara, ele é sempre real, né? Pois é, foram muitos. Não, eles ficaram. Depois a gente tinha que ir para a Polícia Federal, porque eles estavam tirando o RNE para fazer a parte da Operação Brasil, que eles iam continuar com a Operação Brasil, não sei o quê. Estava indo para a Polícia Federal, lá no Rio. A Polícia Federal, para essas coisas, fica no centro também, né? Fica no Porto. Aí, assim, é climão, porque depois teve que ir todo mundo andando só junto. Vai todo mundo junto para a Polícia Federal, tudo descabelado, uns cheios de marca, né? Porque aí fica com marca, né? Falei, gente, situação, a gente aqui na Polícia Federal, só me falta esses sujeitos resolverem na Polícia Federal uma confusão, sair no soco. E aí, o que mais me espantou aí, os advogados homens, assim, ó, nem é comigo, deixa se matar, e eu assim, pelo amor de Deus, faz alguma, tem que ser eu a fazer alguma coisa, não é possível. E aí eu não sei de onde que me baixou, que eu subi naquela mesa numa velocidade, dei as sapatadas ali, e depois assim, o cenário era esses copos, tudo pro chão, café, xícara, um negócio assim. Mas é que a 5ª série inclui a gente só vai separar a hora que ficar muito feio. Faz parte assistir, né? Assistir é bacana. Talvez os caras queriam ver alguma coisa. Mas é por isso que o homem não funciona bem. Não adianta, velho. Não funciona. Então, quando você pega esse tipo de cenário, onde os homens tentam resolver alguma coisa, a iminência do tapa na cara, ela é real o tempo todo, né? Até pela capacidade biológica do homem, ele tem essa questão do físico muito presente. Então, inclusive na amizade, isso é muito real. Por isso que a gente vê muito, por exemplo, que é o caso comigo, Kavanagh, achei que aonde você amigos não se bater aqui, só pelo não, mas assim, ó,
amigos que têm um contato agressivo terem um aprofundamento de amizade. Muito comum, por exemplo, no jiu-jitsu, o pessoal do jiu-jitsu fica muito amigo, porque ali é uma condição de agressividade muito alta entre dois amigos, e isso acaba aprofundando a relação, o que é algo assim, um pouco estranho demais. Então, e aí você pega numa briga societária, aonde o risco do tapa já é iminente num conflito, é mais iminente ainda. E às vezes eu quero que a pessoa reaja e ela não reage. O que eu faço? Coloca a mãe no meio. Fácil. Fácil, oxe. Ainda mais a Argentina, ainda deve ser massa, hein? Nossa, e que eles começaram ali os xingamentos em espanhol. Que... Hijo de puta. Reconcha de tu madre! Cabrão. Tudo! Tem que sair batendo em todo mundo. E já era um negócio. Eu falei, gente, eu tenho uma chance aqui, porque também para sobrar para mim, para eu ter sido derrubada da mesa, custava muito pouco. Mas tem várias outras, assim, de pessoa bater na mesa e sair. Isso em negociação de M&A normal. Que é ego. A gente trabalha com ego. Em M&A, em briga societária, você trabalhando com ego. M&A, então, já tive uma discussão se era um shall have or will have, que foi 50 milhões. Não. O cara falou assim, beleza, então eu vou deixar o shall have, mas é 50 milhões a mais no preço. Ela falando cláusulas de declarações e garantias. A gente ficou 2 horas debatendo shall have or will have. Faz diferença mesmo. Opa. E aí o cara falou, quer saber? Então beleza, você vai ganhar. São 50 milhões a mais no preço. E aí o cara fechou. O ego dele era tanto que ele queria que a cláusula ficasse do jeito que ele queria, que eu pago 50 milhões, vai ficar do jeito que eu quero. Tudo tem seu preço. Eu sempre falo assim, tudo tem seu preço. Por uma cláusula. Por um verbo. Um verbo. Will have or shall have. E isso eu lembro que eu fiquei assim, várias frases que eu falo para o meu chefe, né? Eu tive um cliente logo que eu entrei, assim, júnior, e aí ele veio com um contrato horroroso, muito ruim, assim, tinha saída, ele não tinha o que fazer, ele perdeu mesmo, ele tinha perdido na época 5 milhões. O contrato era muito ruim, era um investimento também, mas muito mal feito, horroroso, que é bem isso que eu falei, que o cara era investidor, fez um contrato horroroso, e aí deu problema, começou a brigar, e aí mandou pra gente a notificação, contrato, assim, aquilo tirou meu sono, porque eu queria achar uma brecha, né, jovem, né, tava ali, não, preciso mostrar pro meu chefe que... E eu fiquei assim, jurisprudência, tentando olhar como é que eu invalido esse troço, e não tenho, cara, né. E aí virei pro meu chefe e falei assim, cara, esse cara é doido de assinar esse contrato. Meu chefe muito calmamente olhou pra mim e falou, ele não é doido, ele é rico. Não faz diferença. Aí ele falou, ele não é doido, ele é rico. 5 milhões pra ele é 100 reais pra você. Falei, mas eu não gosto de perder 100 reais por um contrato mal feito. Mas é isso, e eu fui entendendo isso também. Assim, que a pessoa muitas vezes não dá valor e muitas vezes também é porque não veio do suor dela. Né? Era o caso desse querido aí. O dinheiro vinha da família e aí ele resolveu dar uma de que sou investidor e investia desvairadamente. Mais coisas completamente, você vê nitidamente que o troço não vai andar. E aí entrava em briga com todo mundo, brigava com todo mundo. Ele dava bastante dinheiro pro escritório, porque ele arrumava confusão. Mas isso aprendi com o meu chefe. Assim, esse cara é doido de fazer esse contrato aqui, botar esse dinheiro todo com esse contrato aqui, 2 páginas, horroroso, mal feito. Ele não é doido, ele é rico. E os egos, né? Acho que o ego... Não, o ego sempre ganha. A vaidade é algo absurdo. A vaidade vence. Vence. Tanto que é a frase que eu mais gosto do Al Pacino no Advogado do Diabo. A vaidade. Meu pecado favorito. E o Al Pacino ainda falando com toda a qualidade de ator que ele tem, é um espetáculo aquilo. Por que o advogado fala que hold blinda? Hã? Por que o advogado fala que hold blinda? Cara, eu tenho uma explicação pra isso. Talvez a professora discorde de mim. Eu evito a palavra blindar. Eu não gosto muito. A holding protege muitas vezes, organiza muito, protege muitas vezes, tem coisas que não tem como proteger, há um limite legal para tudo, né? Cliente, por exemplo, querendo a holding para excluir filho de herança, né? Então, assim, a holding, ela eventualmente, ela blinda
em muitos casos, né? Eu não gosto de usar a palavra blindar. Por quê? Porque quando a gente fala de blindagem, a blindagem ela tem um nível e uma capacidade de proteção. Então, vamos pegar, por exemplo, os carros os carros civis eles são autorizados a ter uma blindagem, eu nunca lembro se é A3 ou 3A, que ela aguenta o armamento mais comum. Porém, se você parte para um fuzil 5.56, um fuzil 7.62, ele não vai aguentar. 38, pistola 9mm, 45, aguenta, né? É uma blindagem que aguenta. Agora, um tiro de 7.62, né, que é o FAL brasileiro, que é um fuzil 7.62, não vai segurar. Essa blindagem desse carro não segura. Então, assim, a blindagem, ela deixou de ser blindagem? Não, é que uma blindagem até Um certo ponto. um certo ponto. Mas se você pega, por exemplo, tanque de guerra tem uma blindagem estupenda para a maior parte das munições. Porém, os caras desenvolveram munições para destruir blindagens de tanque de guerra. E eu não gosto de usar a palavra blindagem porque parece que assim, não, é imune a tudo. Não é imune a tudo. Nem o Aquiles era imune a tudo, né? Seguraram ele pelo calcanhar para mergulhar ele na fontezinha. Então, ele morria com a flechada no calcanhar. Aí vai um doido e acerta onde? No calcanhar. Entendeu? Então, assim, ninguém é imune a tudo, nada é imune a tudo. No Brasil, que nem o passado, né? Aquela decisão da STF da quebra de sentença tributária, nem o passado a gente tem certeza dele, que ele pode ser mudado, né? Então, imagina o futuro. Então, eu não gosto da palavra blindagem por conta disso. Eu entendo quando ela é utilizada e quando eu sou forçado de alguma forma a usá-la, eu explico. Falo, olha, é uma blindagem, porém, não se esqueça, um colete à prova de bala segura um 38. Mas não vai segurar um tiro de 5.56. Não deixa de ser uma blindagem, né? Então, esse negócio de blindar é complicado. Acho que a ideia, né, quando as pessoas falam de blindar, é muito nessa linha de que a gente tem um poder judiciário criativo. Esquisito. Criativo. Vamos respeitar, porque... então, o que acontece, Thiago? Que as pessoas a gente está acostumado e a gente sabe, e tem uma coisa que é a lei e tem outra coisa que é a cabeça do judiciário louca. Então, uma coisa é a lei. Pela lei, pelo Código Tributário Nacional, os sócios respondem solidariamente com a empresa por dívida tributária. Aí você tem súmula do STJ que fala, olha, responde solidariamente. Porém, não basta, né, ser sócio, então você tem que ter poder de gestão, né, e a empresa tem que não conseguir pagar. Então, se a empresa tiver, né, disponibilidade financeira para suportar o tributo, não faz sentido eu ir lá na conta bancária pessoal do sócio. Tá? Então, a gente tem coisas, né, que estão na lei, né, mesma coisa, crime ambiental, um dano do consumidor, a gente, pela própria lei, a lei diz que o patrimônio do sócio está sujeito a responder por aquilo. Porque quando a gente fala em limitação de responsabilidade, então uma sociedade limitada, ela tem esse nome porque ela é uma sociedade de responsabilidade limitada, que significa dizer que os sócios vão responder limitadamente pelos prejuízos. Essa é a ideia. Mesma coisa da SA. Também é uma sociedade de responsabilidade limitada. Então, a ideia se eu sou sócio de uma sociedade de responsabilidade limitada, que eu escolhi esse tipo societário, porque... E o que é essa limitação de responsabilidade? É o quanto eu aceito perder nesse deal, nesse business, porque é um business. Você botar dinheiro numa empresa para fazer qualquer negócio, é um deal, é um negócio. Né? Então, quanto que eu estou aceitando perder? Que é isso que as pessoas não entendem. Assim, se você investir 10 milhões numa empresa, isso é o que você está disposto a perder. Esse é o teu risco, e é isso que o empresário espera, né? Quando ele tem um pouco mais de noção, é isso que ele espera. Então, se eu estou investindo 10 milhões, se essa empresa quebrar, o que eu quero ter de tranquilidade é que mais do que 10 milhões eu não vou perder, porque eu já perdi os 10 milhões. Então, essa é a limitação de responsabilidade, que é o que está na lei. E aí, o que a lei fala, né? Que era para ser uma exceção à regra. Excepcionalmente, mesmo nas sociedades de responsabilidade limitada, se esse CNPJ, que é o titular da obrigação, que a gente também não pode esquecer isso, quem deve o tributo é esse CNPJ, que é o titular da obrigação, é uma pessoa ali, né? Então, ele é o devedor. Né? E a lei fala, olha, se o CNPJ for o devedor e não pagar, os sócios vão responder solidariamente. Então, eu tenho exceções na lei no Brasil. Trabalhista, tributário, ambiental,
E a gente tem a tal da desconsideração da personalidade jurídica, que é para quando os sócios, né, abusam daquele CNPJ para cometer faltas contra terceiros, como vocês acabaram de dar o exemplo. A pessoa não quer que um filho herde, vai lá e tenta blindar patrimônio via CNPJ, né? Então, mas eu estou usando uma empresa, né, para fraudar alguém ou prejudicar alguém, isso também vai ser desconsiderado. Então, eu não tenho limitação de responsabilidade, atinge o patrimônio do sócio. Então, as camadas de responsabilidade, elas são feitas dessa forma. E a gente, pela lei, tem formas em que o patrimônio do sócio fica, de fato, né, ali completamente descoberto para suportar dívidas que são da empresa. E aí, o que se fala com a holding? Né? Que você vai criando camadas para cima. Então, se a empresa operacional, que é quem potencialmente vai dever ao fisco, tem como sócio, que é quem responde pelo Código Tributário Nacional, uma outra empresa, então o fisco primeiro vai aqui, que é o sócio. O fisco não tem na lei falando que é a pessoa física, que é o que a gente chama de beneficiário final. A lei fala sócio. O primeiro sócio é uma holding. Então, veja, o fisco tem aqui pela lei, ele pode atacar o patrimônio do sócio. O sócio é uma holding. Aí ele vai atacar esse patrimônio que está dentro da holding, né? Bom, chegou aqui, não foi suficiente, o fisco vai subir a camada. Aí tem uma outra holding. Aí tem um trust lá fora, uma estrutura offshore. Então, como o Luiz falou, assim, a blindagem, ela é por camada, né? Então, o que a gente tem pela lei hoje, em determinadas situações, eu atinjo o patrimônio pessoal do sócio para responder por algumas dívidas. E aí tem vários problemas nisso, porque, primeiro, o juiz, ele esquece que não é para ele ir direto no patrimônio do sócio, principalmente se a empresa tiver caixa. Né, a gente tem, inclusive, julgado do STJ falando o oposto, né, porque a lei, o Código Civil, no artigo 50, não fala que é subsidiário, que eu preciso esgotar o patrimônio da pessoa jurídica. Isso é absurdo. Você cria uma insegurança jurídica bizarra. A gente teve várias empresas saindo do Brasil, o Citi é uma delas, porque o Brasil representava a maior dívida trabalhista do grupo Citi no mundo. Citibank saiu do Brasil, porque representava... Quando ele olhava lá o consolidado dele, o balanço consolidado dele, dívida trabalhista no Brasil, campeão. Por uma operação que representava 2%. Qual o sentido que isso faz? Então, a gente, além disso, a gente tem um judiciário que muitas vezes pesa uma caneta de uma forma que não entende que está desincentivando o investimento no Brasil. Porque, eu sempre falo isso, o empresário, se vocês não leram, leiam, né, A Revolta de Atlas. O empresário, ele vai se desenvolver aonde quer que ele esteja com o que ele tiver à disposição dele, porque isso está no sangue dele. Então, se ele começar a ver que o Brasil está ruim, que a casa de campo dele foi penhorada para responder por uma dívida trabalhista injusta, não justa, injusta. Então, o sujeito ganhava 3 mil reais e a condenação trabalhista dele foi de 10 milhões. Qual é o sentido de um troço desse? E a gente vê isso acontecendo. Então, com esses desestímulos, as pessoas começaram a ir buscando estruturas societárias em que você dificulta que o credor atinja o patrimônio pessoal da pessoa física que está lá na ponta. Então, quando falam que a holding faz uma blindagem patrimonial, é isso, né? Eu vou subindo as camadas, e aí, claro. Só que, então vamos todo mundo fazer offshore? Não, nem todo patrimônio faz sentido ter offshore, nem toda operação. Eu falo assim, gente, olha só, adianta você querer fazer um offshore se seu patrimônio é imóvel no Brasil. Exato. Tem um tijolo que está aqui, você não vai conseguir tirar esse imóvel e colocar ele em BVI. Então vamos olhar aqui, claro que dá pra gente subindo, falar que o dono desse imóvel, mas você tem tributo, você vai pagar o tributo? Porque é sempre isso, o cobertor é curto. Eu vou blindar de quem? Do credor, beleza, então não dá preocupação, não é o fisco, beleza. Então, pra gente transferir propriedade imobiliária, que a gente estava vivendo isso semana passada com o cliente. O cliente, não, porque é isso, porque eu vi meu amigo fez uma holding, eu falei, você tem patrimônio pra gente subir? Pra gente subir tua operação para fora. Mas entende uma coisa, transferência de propriedade imobiliária incide TBI. Não, isso não é um problema, eu estou só te dizendo que isso aqui não é uma operação zerada. Não, porque fulano fez, não pagou nada, impossível. Impossível. Se você vai transferir a propriedade dos imóveis que estão no seu nome hoje para uma BVI, não é ilícito, não está fazendo nada ilegal, você vai pagar ITBI. Porque você está transferindo propriedade de imóvel. E aí, não, mas fulano fez, olha, não sei como fulano fez, essa conta vai chegar. O RG não vai arquivar, assim, não sei como esse fulano fez, ele só pode ser amigo do dono do cartório, porque
O RG não Não registra. tem lógica, né? Não registra, você não registra transferência. Então, o advogado pode ter montado um monte de documento, botou o cara para assinar e não registrou a alteração de propriedade, que é o mais comum. Uhum. Não registrou, não, mas está aqui o documento. Mas se você não botou ali no cartório, Não é seu. para terceiros a propriedade não foi transferida. Ela continua no seu patrimônio pessoal, vai continuar respondendo pela legítima. Então, assim, o que a gente vê hoje, às vezes, é uma banalização. Muita gente que é fraco, e eu acho isso fraqueza, porque o cliente chega pedindo, vou fazer o que o cliente quer, isso é você ser fraco, você não ser confiante no seu trabalho. Olha, deixa eu analisar o seu caso. Pode ser que sejam 10 holdings. Pode ser, vou fazer 10 holdings para você. Mas pode ser que não seja essa a melhor estrutura para você. Né? Então, quando as pessoas falam holding blinda, holding blinda, holding blinda, primeiro você tem que dizer para o cliente, isso, ó, é uma blindagem até aqui. Você vai dificultar encontrarem o patrimônio. Como várias outras coisas fazem isso. Você pode casar, já quantas vezes pessoas, né? Tem casos famosos aí de gente devendo muito, casou em comunhão total de bens, vai a esposa pro processo e fala, não, esse patrimônio aqui, metade é meu. E ela tem razão, blindou fazendo só um casamento. Casou, juntou patrimônio, comunhão total de bens, ela vai lá como terceiro interessado, não. Esse imóvel aqui você não pode vender inteiro, não, porque metade é meu. Concorda que blindou? Blindou metade do patrimônio do casal. Uhum. O cara tava lá estrangulado, pagando dívida, casou. Foi só isso, ele só casou. Fez holding, 0 holding. Fez um total de 0 holding. Casou. Ele casou em comunhão total. A esposa já entra com embargo de terceiro e fala, ó, credor, o dele agora é só daqui Até pra lá. Daqui pra cá não é dele não, esse daqui é meu, excelência. Tira do processo, tira o penhor. Aí fica o tira casaco, bota casaco. Aí começa a loucura do judiciário. Mas aí você tá entendendo assim? Aí a pessoa vem e de novo, é uma coisa que pra gente que vê isso, fala, consegue identificar, cara, tua situação já é periclitante. Tá tudo pendurado no teu pescoço, tá tudo, tem muito o que fazer. Então você vai tentando outras coisas. Eu tô fazendo uma holding pro cara que tá com todos os bens já rolados ali, Não vai mudar nada. não nada, vai tomar uma fraude ao credor, fraude Tá com dívida executiva. tributária, tá com um monte de coisa. É. Vai fazer depois. Se esquece. Esquece. O fato gerador já foi feito. Já foi, entendeu? Então vamos planejar. Simulação, porque- entendeu? Ah, Caracterizado de simulação. aí é crime, né? Aí é crime. O cenário de virar para o cliente e falar assim, ó, para além do impacto financeiro, você pode sofrer um outro impacto que é criminal. Você está disposto? De novo, não sou eu que vou responder processo criminal, não. Eu vou continuar sentadinha. Você que se vire. Não, assim, é tudo, eu te indico que, né? Te indico um advogado que vai te defender e tal, mas entenda os riscos. E às vezes pro cara faz sentido correr o risco de responder um processo criminal e tá tudo certo. Mas eu nunca deixei de passar para ele esse ponto. Isso ficou claro ali, ó. Isso aqui pode ter essa consequência. Então, blindagem da holding é isso, né? São as camadas, que o Luiz colocou as armas muito bem, são as camadas, né? Em algum momento você vai conseguir atingir, né? E claro que você pode passar uma vida inteira movimentando o patrimônio, que é o que a gente fala. Quando você tira do Brasil, o que você começa a fazer é movimentar patrimônio. Então, começou a chegar perto da sua BVI, você joga para outra. Começou a chegar perto da outra, você joga para outra. Porque aí o credor tem que ter primeiro dinheiro para isso, porque é tudo carta rogatória, é tudo acordo que o judiciário daqui faz com outro judiciário lá. Se já é lento você buscar um bem que está no Brasil, experimenta buscar um bem que está fora. Você vai pulando. Agora, claro, o outro lado de novo, né? Não foi só a nossa mãe que teve filho esperto. O outro lado também pode ter um baita advogado. Tem empresas hoje especializadas em encontrar patrimônio. Então, assim, você encontra o patrimônio, vai lá para o juiz e fala assim, ó, isso aqui tem que ser feito na surdina. Em tutela. Porque senão ele vai movimentar, que é o que ele tem feito. É o padrão de comportamento. Então, assim, você vai conseguir ir movimentando, vai conseguir ir dispersando. Claro, tem estruturas muito... Eu sempre falo assim, gente, olha só. Quando você vê um baita empresário tendo a casa dele caindo, você acha que ele foi mal assessorado? Foi. É porque tem coisa que não tem jeito. Vai ter um outro advogado muito bom do outro lado. Quem é o credor? E muitas vezes deixar a casa cair é a estratégia. Eu lembro de um caso de um cliente onde nós fizemos a operação de movimentação do patrimônio dele, mas teve 1 ou 2 imóveis, agora eu não me recordo, que a gente deixou exposto. Lógico. Por quê? Falei, ó, melhor do que você pegar o credor sem receber nada,
você deixar o credor com uma satisfação parcial. Não é tipo, ó, estava indo atrás, eu precisava de 1 milhão, mas eu encontrei só 400 mil. Muitas vezes isso, tipo, e depois desses 400 mil não encontrou mais nada, mas encontrou os 400. Muitas vezes é o que pega, o advogado conseguiu receber parte dos honorários, o credor recebeu uma satisfação parcial do seu crédito, e estanca um pouco aquela gana de continuar indo atrás, que o cara vai ter se ele não pegar nada. Né? Então, largar... Boi de piranha. É o boi de piranha. Largar o boi de piranha ali para ver se mata a fome e já gente, era. Esses grandes empresários aí que, né, foram envolvidos aí em Lava Jato e etc. aí, né, e as pessoas ficaram assim, ai, mas fulano pagou não sei quanto de condenação, ficou pobre. Eu falo assim, cara, você acha qual é a chance desse fulano não estar morando numa casa 20 vezes mais confortável que a minha? Não tô nem falando da sua, que eu não conheço a sua, mas que a minha, que não é uma casa desconfortável. Não, nenhuma. É isso, você deixa ali. Porque também não tem como você virar e falar que o fulano de tal não tem nada. Uhum. Não, ele é um coitado, ele vive de doação. Hum. Você tem que ser minimamente, né, consistente, porque, de novo, você cria também, a gente como... Isso é outro problema, né, que a gente vive, mas assim, você cria uma antipatia do próprio judiciário. O juiz, quando olha aquilo, fala, isso aqui é uma galhofa. Esse cara não tem nada. Isso é uma chacota. Isso é uma chacota. Fulano não tem nada. Declaração de imposto de renda do cara, zerado. Tem meia dúzia de cotas de uma holding com capital social de 100 mil, porque ao contrário desses outros clientes, esses aqui querem que tudo deles não valha nada. Exatamente. Não, o meu não vale nada. Não, doutor, R$1.000. Não tem como você fazer uma petroleira com capital de R$1.000. Vamos com calma aqui, querido. Vamos, né, realidade, princípio da realidade. Então, assim, aí você vira e fala, cara, não é, o boi de piranha é necessário, você tem que deixar patrimônio no Brasil para ser pego, porque daí ele não vai buscar o teu principal. Você vai deixar o teu principal lá fora, né? Então, é incrível, né? É incrível. Não, as ferramentas existem, só que aí também muitas vezes o cliente ele não quer porque assim, primeiro não é a ferramenta que ele gostaria que fosse aplicada ao cara. Eu brinco muito com o xarope da Rochelle, lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Tá resfriado, dá o xarope. Não, quebrou a perna, dá o xarope, né? Acho que todas as soluções têm uma única, todos os problemas têm uma única solução. Às vezes não é a solução que ele quer e às vezes o cliente ele fica magoado pelo preço. E não é porque o cara discordou do valor, não. Ele se magoa pessoalmente pelo preço que é. Não, doutor, mas aí não é uma solução, pô, que vai custar tanto. Geralmente, a hora que você vem, fala assim, você me perguntou como é que soluciona tal coisa da maneira mais rápida possível. É assim e o preço é esse. Você quer solucionar o mesmo problema de uma maneira mais lenta, você vai correr eventualmente um risco maior e a solução vai custar metade disso. Então, muitas vezes o cliente ele quer colocar o que ele quer. E é o que a Mariana bem falou. O advogado fraco aceita o que o cliente determina. Você vai fazer a holding para mim. Cansei de falar para cliente, falar assim, amigão, boa sorte. É isso. Pode ir, não é comigo. É o cliente que você não quer ter. Não é comigo. O cliente que você não quer ter. Exato. O cliente que a gente não quer ter. E geralmente é o cara que quer te pagar pouco e vai te infernizar, mandar um WhatsApp a cada 5 minutos. Uhum. Né? Porque justamente ele não valoriza. Porque ele acha que você vai fazer o que ele tá mandando, ou seja, você é inútil, você é só uma ferramenta dele, que ele é quem sabe que é bom, então o seu trabalho não vale de nada. Que você só vai copiar e colar. Então, assim, quando você mostra pra ele assim, não, olha, eu tô aqui pra te trazer o que é melhor. Você pode tomar decisões depois que eu te apresentar as opções, beleza. Se você virar pra mim e falar assim, mesmo assim eu quero fazer uma holding, tudo certo. Mas você vai me ouvir. Eu vou ter a oportunidade de avaliar, porque eu já recusei cliente pra caramba também assim. Senão, não é assim, faz aqui um contrato social. Eu não faço contrato social, isso você pode pegar com o contador. Porque se não tem nenhuma dificuldade societária, tem modelo da junta. Exato. Tem modelo da junta, tá na internet. Só você inserir os dados. Você não precisa de mim. Porque realmente, eu não vou te fazer um contrato social padrão. Não vou. Isso eu nem sei. Porque eu não sei nem cobrar um negócio desse. Quanto custa pegar um documento da junta comercial e pedir pro meu estagiário colocar os dados das pessoas? Eu nem sei como é que faz.
Então, assim, aproveita que você está abrindo uma empresa, você vai precisar de um contador de qualquer jeito, você vai pagar para ele. Você precisa ter, não tem jeito. O advogado você pode não ter, mas o contador você É precisa. obrigatório. Então você vai lá, porque se é só um contrato social, eu não faço. Esse eu não faço. Mas não, tá tudo certo. Não tem problema. Quando você tiver alguma demanda que você queira esteja preocupado com a relação societária, como é que vocês vão ser daqui para frente, governança, se quiser ouvir alguém que tem experiência em, né, litígio, em briga societária, em como é que a gente resolve, aí você vai estar super à sua disposição. Mas só para fazer um contrato social, sem entender nada da tua operação, você não precisa saber como é a operação. Mas se eu tô te perguntando, é porque precisa, né? E aí, como profissional, eu falo, pra mim foi libertador o dia que eu sentei com o cliente me expôs o caso dele e tal, eu olhei pra cara do cliente e falei assim, migão, não é comigo. Não faço esse serviço, não dá pra mim, não vou parar pra estudar esse negócio, mas nunca. Então assim, ó, eu te indico o fulano de tal, cara, gente boa, competentíssimo e tal, ó, vai lá nele. Cara, é libertador você virar pro cliente e falar assim. É igual demitir cliente, é uma delícia. Demitir cliente é Nossa senhora, como é gostoso. Falou, fulano, aqui, ó, o mês que você pagou, arruma ele de volta. Faz o seguinte, ó, não sou mais teu advogado, vai embora, pelo amor de Deus. Não, é libertador. Profissionalmente é uma delícia fazer isso. Exatamente. E isso acontece bastante na contabilidade também, entendeu? Acontece. Prestação de serviço em geral, né? O cara que é prestador, ele tá nessa situação. E com vocês, talvez até, eu acho que num volume maior, né, Cavenaghi? Porque a empresa é obrigada, né, a ter um contador. Então, obrigado. Vocês têm essa relação de longa duração e mensal. É recorrência. Sim. É recorrência. E às vezes o cara acha que é tudo simples. Não, mas o meu aqui é simples. Sempre é. Sempre é o simples. Sempre é o simples. Se você não entrega uma declaração, é R$500. O E-Social pode chegar até R$6.000 a multa. Acessório. Nós vimos um caso onde... Pra não entregar em branco, tá? Se entregar errado, ainda fodeu. Nós vimos um caso onde o contador, para tentar esconder as cagadas que fez, gastou mais de 100 mil do bolso. Para tentar esconder e não conseguiu esconder ainda. Do bolso o cara gastou. Tá doido. Custou 150 mil. 150, né? 140 e pouco. Aí você fala, o cliente fica ali, né? Tudo bem, né? Deveria desconfiar um pouquinho, mas é a confiança, né? E eu acho isso muito triste, porque a gente às vezes pega o cliente traumatizado, né? Porque a gente é bicho, né? Ser humano tem trauma. Ou algum prestador de serviço desses que exige confiança, como advogado, médico, contador, quebrou essa confiança, o sujeito é o pé atrás até dizer chega. Aí fica com 3, eu quero ter 3 advogados aqui para isso. Não tem problema nenhum, pode ter quantos advogados você quiser. Desde que você me pague e eu posso trabalhar, porque também não dá, você tem que trabalhar. Quem são os outros advogados? Aí também você pega o fulano de tal que é um Deus me livre, aí eu também não, melhor não, fica ali com ele. Mas a gente pega o cliente traumatizado, né? É horrível, porque... E, bom, tem que corrigir, ainda por cima tem que corrigir, né? O cliente já tá bravo porque o outro fez besteira, tem que te pagar para você corrigir a besteira e te pagar pelo teu serviço. Ele vai te pagar para corrigir o que ele pagou e fizeram errado, e ele tem que te pagar para você fazer certo. Não, e eu pagar para corrigir é a parte mais Deus me livre. É a parte mais gostosa. Aqui a colonização gaúcha aqui é muito forte, então aqui o pessoal tem o ditado do cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça. Vem o trauma. Vem o cliente e vem o trauma. É impressionante. Pessoal, acho que é isso aí, né? Eu tô satisfeitíssimo. Eu também. Super bate-papo. Prazer do caramba estar aqui hoje com vocês. Com a professora Mariana. Eu achei esquisito que ela falou, eu vou em Chapada, depois eu vou voltar pro Sinop. Eu falei, que logística louca, cara. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, né? Não, tem. Há quem Mas faça. sim, pra faça. conhecer as pessoas, ué. Há quem faça. Eu já ia estar aqui, não, vou lá. Pode ser. Quer fazer algumas considerações, Guto? Só agradecer a professora Mariana por visitar-nos em Sinop. Sinop é longe, pra caceta, de tudo. Então, prazer recebê-la. Meu avô falava que não existia lugar longe. Se existisse, ele ia lá. Porque ele foi em todo que é lugar longe, ele foi. Não, Sinop é uma cidade maravilhosa, mas é um pouco fora de mão do eixo, né? Então,
Aqui é aeroporto ou uma rodovia. Então, só agradecer a professora estar aqui com a gente hoje. Bate-papo, uma delícia. Eu que agradeço poder conhecer Sinop sem ser jogando, conhecê-los pessoalmente, que a gente já se conhece virtualmente, o que também é muito bom hoje, né, nas redes sociais. Ajuda que muito. A gente consegue conhecer as pessoas e eu queria muito conhecer, então foi ótimo. Eu consegui botar nessa logística aí de dar uma passadinha. E quem chegou em Cuiabá? Sinop é terra toda a gente. Pessoal, é isso aí. Você que assistiu o nosso 25º Thiago Cavenaghi Cast, agradeço vocês a oportunidade de estar junto com a gente. E vocês que não nos seguem ainda nas redes sociais, se inscrevam no canal nosso no YouTube, Cavenaghi Cast, e lá no Instagram também, Cavenaghi Cast. Pessoal, fiquem com Deus e até uma próxima.